fala é o maestro André. O professor Matheus. Juntos formamos a Academia de Música Free Jazz. Você que deseja aprender teclado, cavaco, pandeiro, Bateria. violão, flauta e até harpa. Temos também aula de canto, saxofone e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Estamos localizados em Duque de Caxias, na Avenida Nilo Peçanha, número 397, sala 102, Academia de Música Free Jazz. Aqui você aprende música. Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha Cast Café, aquela sua resenha recheada de entretenimento, bom humor, informação, café. Nossas canecas aqui que foram fornecidas pela Prosperity, que é a nossa parceira aqui do canal. Eu, Renato Braz, estou aqui. E eu, Rodrigo, estou aqui de novo. Hoje a gente está com o nosso apresentador de volta, né? Voltei, passei uns dias aí fora, né? Aniversário de casamento, tem que dar uma atenção em casa também. Não chega a outra ainda. Então a gente tem que... tem que chegar junto. Rodrigo, quem é o convidado hoje? O cara entende bastante aí da dele, dá pra gente sair preso daqui. Não, sim. Pelo contrário, é bom que a gente mantenha próximo da gente. O nosso convidado de hoje, ele é presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB de Duque de Caxias, delegado da CPAD Criminal da Seccional do Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito Público e Direito Penal. Nosso convidado hoje, Dr. Anderson Carvalho, seja bem-vindo ao Resenha Cast Café. Obrigado, Renato. Prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui hoje, antes só de começar a entrevista, só para lembrar aqui, a gente sempre faz a recomendação de livro, 1984, de George Orwell. É um livro muito bacana. É uma ficção, mas serve para poder abrir um pouco nossa mente e tirar dessa alienação que a gente tem diariamente. Doutor Anderson, eu gostaria de... Pode chamar de doutor? Você? À vontade, Pode dar à vontade. Gostaria, inicialmente, é um costume nosso aqui de agradecer por ter vindo participar conosco, estar dedicando o seu tempo para aqui para o Resenha, porque a gente entende que o tempo é o que a gente tem de mais precioso, é a única coisa que não volta e é o que a gente mais precisa, seja para executar qualquer tipo de projeto pessoal, profissional, o tempo é o que tem de mais precioso, o senhor está dedicando o seu para a gente, então, muito obrigado, fique à vontade. Queria te pedir para começar falando um pouco aqui do Anderson Carvalho como pessoa. Qual foi a trajetória dele, desde o seu nascimento até o dia de hoje, como a vida lhe conduziu? Conta um pouquinho para a galera que está em casa. Bem, eu digo que eu sou um agraciado por Deus, né? Tenho uma família maravilhosa, pais maravilhosos, sou filho de nordestinos, né? Meu pai é da época do Lambe Lambe, aquela fotografia, né? Pessoas da roça. Minha mãe é uma semi-analfabeta, meu pai, graças a Deus, correu atrás, estudou, é um servidor federal, polícia rodoviária federal aposentado, e com muita dificuldade ele criou os 5 filhos, né? E formou 4 advogados, está formando o quinto agora, que é um fisioterapeuta. Saiu um pouquinho que saiu dali da saiu um pouquinho, né? Todo mundo foi para o lado do direito, ou virou polícia, enfim, né? Advoga. Mas, como pessoa, sou uma pessoa simples, tranquila, né? Tenho um viés cristão, evangélico. Sou bem amigo, né? Quem me conhece, né? A indicação sabe como que eu sou no meu dia a dia. Adoro meu trabalho, sou apaixonado, né, pelo direito. Eu fiz direito para seguir a vocação do pai, né?
Já Aquela vem coisa de aquele filho, exatamente. encaminhamento. Mas lá em casa ninguém nunca foi obrigado a fazer, tem que seguir isso, tem que fazer aquilo, não. Lá em casa não teve o livre-arbítrio de escolher. Então, obrigação e imposição, graças a Deus que houve uma imposição, é estude. Sua obrigação é estudar. Você não tem que botar comida dentro de casa, mas você tem a obrigação de estudar. Isso aí, meus pais sempre ficaram em cima, principalmente meu pai. Na questão do estudo, ele sempre obrigava a gente a pegar um livro para ler, fazer uma coisa, mesmo sem querer. Né? Se houver época do caderno de caligrafia, ele falava assim, ó, vai fazer que sua letra está muito feia, entendeu? Mas acabei indo para o lado direito basicamente por causa disso. Eu queria fazer concurso, né? Só que acabei passando na prova, comecei a advogar e vi que nasci para advogar, né? Ainda não sei advogar, há pouco tempo, né? Acho que 10 anos, foi em 2010, né? Só isso, só. Mas ainda estou aprendendo na advocacia. Todo dia eu digo que a advocacia é um aprendizado. Né? A advocacia, lógico, ela é ligada ao conhecimento. Sim. Né? Qualquer área do direito sempre tem que estar estudando. Tu nunca vai parar de estudar. Isso é um fato. Senão você vai virar apenas mais um e ainda vai ficar obsoleto. O que é pior. Porque mais um tem vários, mas tem vários que têm conhecimento. Agora, obsoleto, você vai ficar estagnado lá no canto e esquecido. Ainda mais aqui que a legislação ela sofre constantes atualizações o tempo todo. Né? Além da legislação sofrer constantes atualizações, a gente ainda tem o judiciário que vira e mexe e inova. Mas não vou entrar nesse mérito porque aí vai... Existem estados de exceção exatamente. que acabaram passando do ponto. Exatamente. Mas vamos se ater à teoria. Na teoria prevalece Constituição, lei, né? Leis trabalhantes, enfim, por aí vai. Mas esse sou eu. Meu dia a dia, tranquilo. Sabadão estou aqui com os amigos do Resenha Café. Entendeu? Já tomei 2 cafés, advogado toma café direto. Tem que ter, não pode faltar o café. Faltar. Basicamente isso. E assim, eu queria até compartilhar aqui um segredo, né? Que o nosso podcast é o Resenha Cast Café, mas eu não bebo café. Então, assim, é meio contraditório. É meio propaganda enganosa. Propaganda enganosa, hein? Propaganda enganosa. Eu não sou muito fã, não. Mas, assim, apesar dessa questão também da legislação que está constantemente mudando, porque, assim, embora a gente esteja aqui no podcast, eu sou contador também. Então, assim, não é tão abrangente quanto no caso do direito, porque o direito pega todas as áreas. Eu vou mais voltado para a parte tributária e trabalhista. Mas o tempo todo é muito detalhe, é uma legislação que se sobrepõe à outra, aí, tem uma instituição normativa aqui, tem agora faltou o termo, o juridiquês aqui, uma portaria, que essa aqui anula aquela, não, mas tem essa particularidade, então, assim, mesmo tendo essa visão um pouco menor, por se ater somente a uma área, cara, a legislação brasileira... Muda, tributário, então, eu fiz, além da minha pós-graduação de direito público de tributário, a minha segunda fase da OAB foi tributário. Então, na semana que eu estava estudando, por exemplo, fazer a prova, seria uma portaria diferente. Ainda bem que prevalece o edital, né? O que tá lá, mas eu sei que realmente essa questão contábil, ela muda bastante. Porque, assim, para quem está atuando ali na área, não tem muito o que fazer. No caso do concurso, como você falou, prevalece o edital, você não tem problemas com isso. Exatamente. Mas eu particularmente pretendo migrar um pouco mais para a área financeira. Eu acho que é menos dor de cabeça. É uma ciência que não vou dizer que é mais exata, porque no caso da parte contábil você está lidando com legislação. Mas tem um pouco menos dor de cabeça. Então eu prefiro. E o podcast também, né? Que a gente está seguindo aí. Vamos entrar nas perguntas? Começar. Tá. Interrogatório. Nada, aqui é tranquilo. Ó, vamos lá. Quais são as suas principais... Assim, até acabei de esquecer de falar. Como você falou que você tem essa especialização no direito público e no penal, o penal geralmente dá um pouco mais de interesse ao público, porque às vezes a gente consegue ter uma situação mais próxima, às vezes mexe um pouco mais no sentimento, então a gente vai entrar um pouco mais nesse sentido, do direito penal. Quais são as principais áreas da sua atuação hoje dentro do direito penal? O que você mais atua? Eu atuo muito no crime de contrabando, né? Atualmente tem crescido bastante também a questão da Lei Maria da Penha, né? Organização criminosa, né? Tem até um processo bastante interessante que envolve a organização criminosa, corrupção passiva, ativa, né? Tenho crimes contra o patrimônio público, né?
contra o erário público. Tem uns crimes aqueles crimes que ninguém gosta de fazer ou falar, né? Que é contra a pessoa, né? Estupro, né? Esse caso de estupro é bastante interessante. Na verdade, tem dois. É bastante interessante pelas peculiaridades que ele tem, né? Tem crime de roubo. Particularmente não atuo muito, não é muito meu viés esse tipo de cliente, até mesmo porque o direito criminal é bem abrangente, né? As pessoas acham que o direito criminal é homicídio, roubo e estupro. Na verdade, é muito mais abrangente. Eu posso sair aqui agora, né? Atropelar uma pessoa e vou responder por estupro. Né? Ou, desculpa, não, por homicídio. Ah, tá. Digo. Sonegação fiscal, né? Que é uma que é muito comum. Pois é. Muito comum e muita gente negligencia. Pois é, eu tenho uma de sonegação fiscal também. Já virou crime, né? Devido à quantidade de pessoas. Mas é um crime comum. Às vezes as pessoas sonegam até sem saber. Está sonegando você como contador. Você sabe disso. Né? A diferença da sonegação fiscal, se você pagar, não existe mais o crime. É, mas assim, você não está atentando contra a vida de ninguém. É um crime do Estado. Exatamente. Né? Dependendo do viés também que você praticar esse crime de sonegação. Né? Se for culposo, se você não teve a intenção, isso pode acontecer. Mas o direito penal é muito abrangente. A questão digital agora está crescendo bastante. Mas aí na questão digital você fala o quê? Questão de essa galera de internet que é hater, essas coisas, não. Crimes digital, quais são os mais comuns? Eu vejo muito estelionatário digital acontecendo, né? Essa galera aí do farol dos bitcoins. Não seria tanto digital, né? Porque o Bitcoin, eu não tenho um conhecimento aprofundado na questão do Bitcoin, sendo bem sincero para você. Né? Mas eu acho que ele vai mais na questão financeira. Exatamente, né? Crime contra a ordem financeira. Assim, mas ele não poderia entrar também como estelionatário quando ele engana um cliente? Sim. Se ele enganar, sim. Se ele enganar, sim, né? Porque a gente tem... Vou botar agora uma curva aqui, nem sei se eu deveria falar. Vamos pegar um caso de bitcoins. Você me contrata, eu te contrato com serviço, 10% ao mês. Se você está me pagando todo mês esses 10%, eu não estou sendo enganado. Contrato com serviço e está ganhando todo mês os 10% de rendimento. Então, eu, particularmente, entendo que não existe estelionatário. Talvez a legislação interprete dessa forma, eu não interpreto dessa forma. Porque o que foi contratado É o que está sendo entregue. Né? Mas isso aí essa questão dos bitcoins é um pouco complexo. Tem outros viés. Tem outros viés. Porque né? assim, até mesmo quem está, o cliente, o consumidor, ele também está construindo, está praticando um crime contra a ordem financeira. Porque ele não vai tributar esse valor, ele não bota no imposto de renda dele. Então, mas aí seria muito temerário falar que ele está praticando. Por quê? Aí você está generalizando que todo mundo que pega os seus 10% não está declarando. Via de regra, não faz do pressuposto que está declarando. Sim. Né? Eu aportei 100 mil reais, todo mês eu tenho 10 mil. Chegou no final do ano, o meu contador, eu lucrei 120 mil reais com essa aplicação de bitcoins. Eu não estou fazendo nada de errado. A gente não pode afirmar que não existe. Exatamente. Assim, eu tô comentando aqui alguns casos de conhecidos, não é aquela um amigo meu, não fui eu não, é real, um amigo meu. Amigo meu, vai. Que foi um cliente aí da Gás, GAS, do Gladson aí, Sim. que ele falou, não, cara, vamos entrar, que é muito certo. Eu falei, cara, não existe isso. Não, vamos 10% ao mês. O cara me conheceu, apertou minha mão, fez um contrato registrado em cartório. Eu falei, cara, se tem um contrato registrado em cartório, se eu pego errado dessa forma, você não tem mais nada. Não, eu falei, cara, assim, eu desconheço investimento que te garante 10% ao mês. Você, como contador, você estava falando isso para mim de nenhum advogado, que não entendo nada de... Essa questão da parte de investimentos e tudo mais. Eu falei, cara, isso não existe. Eu pedi ele para fugir da matemática, cara. Para fugir da matemática? Pô, e eu já fiz a contabilidade voltado mais para a questão de cálculos. Só que, na verdade, porque tem um de ideia do que o contador fazia. A minha ideia era o seguinte. O contador, quando eu trabalhava no jornal público, eu era do industrial. Toda vez eu pegava um contra-cheque, achava que a hora extra estava errado. Não, está errado, estão me roubando o peão, sempre sendo roubado.
Ele não sabe por quê, mas sei que está sendo roubado. Não, tá errado, tá errado. Aí um estava querendo fazer faculdade, não sabia exatamente o que seguir. Meu cunhado, que é contador, falou, não, cara, faz, é bom, não sei o quê. Eu falei, não, realmente, vou fazer, nunca mais eles vão me roubar, vou aprender a fazer esses cálculos. Só que todos esses cálculos são feitos em cima de legislações. Sim. Então é muito mais próximo do direito do que de fato da matemática, do cálculo. Foi uma lei do plano. Mas é muito essa questão trabalhista, né? Porque lá de volta também não é trabalhista, tem algumas empresas que eu presto serviço e realmente existe muita discussão acerca disso. Né? O lerite, os descontos. Sempre acho que está errado. É. Sempre acho que está errado. Assim, até um ponto que você falou, que eu acho que é importante a gente reforçar aqui, voltando para essa parte da sonegação fiscal, a parte tributária. Que às vezes, como a gente falou, às vezes a pessoa não sabe que está sonegando, ela está fazendo ali na inocência. Sim. Só que assim, a justiça, corrija-me se eu estiver errado, a justiça não olha se você sabia ou não. É. Se você vive aqui no Estado, aqui no Estado brasileiro, você está sujeito à legislação daqui. Ninguém pode dizer que ele não conhecia a lei. Não é justificável. Não é justificado. Então, assim, você sabendo ou não, poxa, eu não sabia que eu fiz, eu não sabia que eu estava sonegando. Paciência, você está... Crime é crime. Crime é crime, exatamente. Você não pode usar de falta de conhecimento para dizer que não... Que não, poxa, desculpa, foi sem Você querer. vai servir apenas como um atenuante. Sim. Né? Ah, situação tal. É, porque tem essa questão também, né, do dolo. É, dolo é culpa, né? Dolo é quando você tem a consciência e você quer praticar aquele fato. A culpa não, você não tem conhecimento, mas mesmo assim pratica. Né? Vou pegar um exemplo básico aqui, até que eu já presenciei, né? E infelizmente lei é lei. Receptação. Uma senhora foi presa, né? Deve ter mais ou menos uns 50 e poucos anos ela. Comprou o carro direitinho, bonitinho, recibo de compra e venda, recibo de pagamento, né? Comprovante da transferência bancária, pagou o veículo, valor de mercado e foi abordada pela PRF. O que aconteceu quando verificou o veículo era caro? Era roubado ou era clonado? Clonado. Né? Constava como roubado no estado, mas o veículo era clonado. O que aconteceu com ela? Foi presa. Ela teve dolo? Não. Eu diria que ela era vítima, mas à luz da lei, ela praticou um crime de receptação. Né? Foi presa, né? É o que eu digo também, o policial foi extremamente cortês, ele viu toda a situação, né? Viu documentação, etc e tal, porque a gente que trabalha muito no direito, até a polícia, a gente, todo dia, a gente acaba lendo as pessoas, né? Sim. Sabe quando a pessoa está mentindo, quando a pessoa não está mentindo, né? Às vezes a gente erra. Mas ele Mas de maneira geral você acaba você faz fazendo tudo todo dia, ele sabe, então ele viu a situação da mulher, mas infelizmente ela ficava sendo presa. Né? O delegado apitou a fiança, né? E ela foi liberada, mas está respondendo o processo, perdeu o veículo, Perdeu o valor. Que ela perdeu investiu o no valor, veículo. entendeu? E mesmo assim ela está sendo processada. Né? À luz do direito, né? Tecnicamente falando, ela não vai ficar presa. Né? O MP vai entender a situação, vai ver a situação, vai prosseguir, mas ele vai estar todo... porque o MP, as pessoas acham que o MP só está ali para acusar. Na verdade, o MP ele fiscaliza a lei. Então, se ele verificar que ela preenche alguns requisitos, ver a situação fática, ele vai dar a menor pena possível. Às vezes, oferecer uma transação penal, uma coisa de uma percepção penal. Uma transação penal seria exatamente. Transação penal seria pagamento de uma cesta básica, um serviço comunitário, que a lei prevê a pessoa, né, basta durante 5 anos não cometer nenhum outro crime que não fica fechado, entendeu? Diferente do acordo de não persecução penal, para entender, a transação não precisa você confessar o crime, né? Não precisa confessar. O acordo de não persecução penal, sim. Você é obrigado a confessar o crime, mas de qualquer forma você não fica preso. Você vai pegar uma cesta básica, alguma instituição carente, algum serviço comunitário, né? E acontece, isso foi eu entendo que foi a maneira que a justiça viu, o legislador viu, para não deixar tão inchado o sistema carcerário. Né? Porque o nosso sistema carcerário é extremamente precário, né? Só quem vai dentro dos presídios brasileiros Que tem vê ideia de fato. a realidade do que é, porque ele não ressocializa ninguém.
Ali não existe socialização. Aí o cara sai mais criminoso. Na Ou teoria, aprende a ser criminoso. a teoria em si, a cadeia é exatamente para isso. Ele vai ter a punição, mas vai ter a ressocialização para Na ser teoria, colocado na sim. sociedade de Na novo. teoria, sim. Mas na prática, eu te falo que né, nós, sociedades, queremos que o criminoso ele padeça, morra, isso e aquilo. Vamos ser sinceros. Né? Eu desejo a sociedade pelas atrocidades que a gente vê no dia a dia. Mas no estado do Rio de Janeiro, que é um estado tão violento. Sim. Eu diria que é o estado mais violento do país. Né? Mas ali é surreal, é algo que é pesado. Assim, até que a gente estava falando antes, porque quando entra nessa área do criminal, tem um pouco da emoção. A gente que não é um profissional do direito, a gente acaba deixando a emoção, às vezes, sobrepor a razão. Sim, sim. Então, a gente sempre, como você falou, a gente quer que o criminoso se foda, morra. Como sociedade, sim. Exatamente. Aí, uma pergunta que eu tenho aqui para te fazer. Numa cadeia, numa cela, que cabem 30 e tem 60. Cabe 60. Sim. 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 Então, E deixa ele lá. deixa ele lá, Deixa ele lá. que se vire. Mas, voltando, olhando no meu olhar de sociedade. Então, vamos, já que você entrou nessa questão, vamos apimentar. Vamos lá. Pessoas que cometem erro, agora faz o papel do entrevistador. Pessoas que cometem erro, Sim. tem que ter uma segunda chance? Eu acho que não. Não. Depende do erro. Depende do erro. Porque aí, sim, aí eu já estou entrando muito nessa questão emocional. O erro, como a gente comentou agora, o erro doloso e o erro culposo São coisas distintas. são coisas distintas. São coisas distintas. Então, assim, no caso do culposo, eu acredito que merece uma segunda chance. No caso do doloso, a julgar por cada caso, eu acredito que não, mas aí vai depender muito da situação. Eu tinha. Rodrigo falou que acha que não. Por que você acha que não? O cara comete um assassinato. Sim, O cara quis matar o cara. exatamente. E tem uma segunda chance? Mas tipo assim, ele quis matar em que sentido? É isso aí. Porra, foi O cara que estuprou, o cara que matou o cara que estuprou a filha dele, ele merece uma segunda chance? Ué, mas tem seu direito. Pra mim, né? No presídio tem de tudo. Né? Eu estou entendendo o seu ponto de vista, eu também diria para você que eu acho que não. Eu acho que não merece a segunda chance, no geral. Né? Mas vou trazer exemplos práticos que eu conheço. Né? Eu tenho um amigo, eu considero que é um amigo, que já foi do crime organizado, foi do tráfico, teve até uma certa hierarquia alta no tráfico. E hoje ele é um pai de família. E vou voltar. Ele pagou a pena dele, cumpriu a pena dele. Hoje ele é um pai de família, trabalhador, e faz um serviço de conscientização àqueles que estão na atividade criminosa. Talvez ele seja a exceção. Mas, enquanto a vida é a esperança. Tem pessoas. Será que ele não pode ter uma recaída? Ele já está fora nessa 15 anos. Ele está no tempo de ter uma recaída. 15 A anos. julgar pelo caso é improvável. 15 anos que já está fora. E eu te falo com propriedade porque eu convivo com ele. Eu vi ele capinar, eu vi ele ser serpente de pedreiro, coisa que ele nunca fez. Eu vi ele fazer de tudo. Mas e a ficha dele? Ele Criminal? vai conseguir emprego? Ele conseguiu emprego. Hoje ele trabalha como autônomo. Né? Porque ele escolheu, porque eu não vou nem comentar, porque Para não dar jeito. porque pessoas vão talvez saber, que nem todos sabem disso. Mas hoje ele faz um serviço de autônomo, que está dando certo, entendeu? Mas ele já trabalhou como motorista, né? Carteira assinada, e as pessoas viram a ficha criminal dele. Mas o cara que contratou, o empresário que contratou, deu uma segunda chance. Né? Eu tenho um caso que eu defendo, por exemplo, é o que eu te falo das oportunidades. De 157, o cara que cometeu um roubo, que o advoga pro patrão dele, né, um empresário, do ramo aqui de Caxias, e ele sabia que eu não atuo muito nesse ramo de 157, né? Não pego muito. E ele, doutor, queria que você advogasse, fulano e tal, etc e tal, situação. Por quê?
Eu conheço o menino, eu sei de onde ele veio, o garoto não teve estrutura familiar nenhuma, desde novo ele foi abandonado pelos pais, o pai abandonou, uma usuária de droga, tem uma vida promíscua, né, vários irmãos, largado na rua, nunca teve ninguém para dar o braço, mas quando eu trouxe ele para trabalhar comigo, ele foi sempre extremamente profissional, fazia sempre o melhor dele e eu confiava bastante nele. Tanto que eu deixava às vezes meu cofre aberto, ele trabalhou comigo quase 2, 3 anos, nunca assumiu nada. Porém, um certo dia, ele discutiu com um colega de trabalho. Né? Nessa discussão, ele abandonou o trabalho, o patrão não estava, ele abandonou o trabalho e foi embora. Né? O garoto era usuário de drogas, né? Usou uma droga, provavelmente, ele falou, usou droga e aquilo, a cabeça fraca. Né? Foi fazer um corre com um amigo. Esse amigo que já era da área, praticava crimes. O que aconteceu? Foi pego. Foi pego roubando. Agora, olha a distinção de duas pessoas, dois criminosos. Um foi pego e o outro não. Roubaram uma moto de uma pessoa, celular, enfim, dinheiro, né? Fizeram a limpa. E o amigo, quando avistou a viatura, se evadiu. O garoto, o que ele fez? Não se evadiu. A moto disparou lá, mas não se evadiu. Ele poderia ter corrido, porque o local que ele foi preso tinha uma área, etc e tal. Ele não se evadiu. O próprio policial falou, não, eu fiquei de bobeira com ele. Ele tinha tempo de correr, daria para ele ter fugido, ele não fugiu a pé pelo local que ele foi preso, entendeu? Ele esperou. Ou seja, não é da índole dele praticar esse crime, né? Não é da essência dele. E ele não correu. Hoje ele está lá preso, ele foi condenado, né? Porque foi flagrante, enfim. A testemunha reconheceu, etc e tal. Quando eu peguei o caso, eu já tinha falado pro patrão, olha só, existe uma farta de documentação, de provas, etc e tal. Ele confessou, apesar que a confissão da delegacia é outro viés, quando não tem a presença do delegado, né? Você sabe como é que funciona a delegacia. Quando não tem delegado ou do advogado? Quando não tem a presença do advogado, Advogado. né? Porque normalmente todo mundo confessa na delegacia, né? Não Ah, sei mas como. Mas, enfim, ele foi preso em flagrante, com todos os pertences, etc e tal. E o crime dele poderia ter chegado até, se eu não me engano, iria até de 15 a 16 anos, porque vai com cursos, tem uns agravantes, etc e tal. Sabe assim, ó, a probabilidade de absorver, pelo que eu vi no processo e tal, vai ser bem menor. Mas existe uma grande chance de eu tirar algumas coisas aqui, algumas, né, tipificações que foram imputadas a ele, eu vou tentar a pena mínima. E disso eu consegui, entendeu? Consegui a pena mínima, etc e tal. Provavelmente daqui a 1 ano, 2 anos, tá saindo já. Porque vai ter sexta, primária, etc e tal. Mas é o que eu tô te falando. São situações que acontecem. Lá dentro, ele pode piorar. Porque a família não procurou quando ele foi preso. Né? A família não procurou ele. Quem procurou foi o patrão. Ele chorou na minha frente, o garoto. Eu vi a verdade no garoto. Porque, assim, a gente sabe o que é... Existe uma diferença do cara que praticou o crime e o cara que é criminoso, que é vagabundo. Dentro do presídio tem os dois. Entendeu? O cara que praticou um crime, não necessariamente ele é um vagabundo. Entendeu? Agora, o cara que é um vagabundo criminoso, você já vê logo. Sabe, esse cara não tem jeito. Aí eu concordo com você. Ele não quer mudar. Ele não quer mudar, eu concordo com você. Mas existe o cara que quer mudar, ou ele sequer soube que poderia mudar, porque ninguém nunca chegou para ele e mostrou o outro lado da moeda. A realidade A dele realidade. foi moldada daquela forma. Exatamente. A realidade dele foi um estado opressor, né? Não justifica, tá? Crime não justifica. Eu sempre digo que crime não justifica. É uma questão de caráter. Mas existem pessoas que têm uma mente mais fraca, outras não. É igual o cara que é usuário da droga. Ninguém obriga a usar droga. Ninguém. Eu já tive pessoas já me ofereceram drogas, eu já vi cocaína aqui do meu lado. Eu nunca usei. É de mim, eu não quero usar. Entendeu? Mas tem um cara que vai e usa. Mas também esse cara depois não pode dizer que é vítima da sociedade, da criminalidade. Porque ele é uma escolha dele e pior, ele sustenta a criminalidade. Né? Porque a gente vê muito a perseguição contra os traficantes, etc e tal. Mas de onde tudo começa? Com o usuário.
Se não tem público, se não tem Exatamente. demanda, não Você tem já não escutou tem nada. falar que algum traficante bateu na porta para oferecer droga? Eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Então, é uma questão social também. Entendeu? Vai muito na questão social. Aí, voltando nessa outra questão, eu entendo que se as políticas públicas quiserem, tem como fazer uma transformação. Nunca vai mudar 100%. É igual a droga. Nunca vai acabar. A droga nunca vai acabar. Sempre vai continuar enxugando gelo. Entendeu? O crime vai continuar acontecendo. Mas eu entendo que existe a possibilidade de ser uma segunda chance para algumas pessoas. Nem que num cenário que tenha 1000 a gente conseguir resgatar um, já tá no lucro. Salvar um. Assim, usando como exemplo, você deu o exemplo desse rapaz que você está mencionando, que teve o caso dele, a questão da estrutura familiar, a formação dele. Já tem um caso, o Leonardo sabe de quem que eu estou falando, que era conhecido nosso, era mais novo, mas era conhecido nosso, morava próximo da casa do Leonardo. Assim, embora os pais fossem separados, ele tinha uma estrutura familiar da mãe, da família da mãe, sempre foi criado pelos avós próximos, os avós, todo mundo. Cresceu com a gente lá na nossa rua, na nossa geração, de 20, 30 pessoas, ninguém deu pro lado ruim, somente ele. Começou a se envolver com algumas pessoas, foi praticar assalto, um 57. Foi preso a primeira vez. A mãe deu toda a assistência, contratou um advogado, foi lá, buscou, tentou. O irmão dele, que teve a mesma criação, não foi pro mesmo lado que ele. Aí conseguiram tirar ele da cadeia. Foi preso de novo, pelo mesmo tipo de crime. Deram toda a assistência, buscaram toda vez. Ele foi preso 3 vezes. 2 vezes. 2 vezes. Quando saiu a segunda vez, a família mais uma vez tentou abraçar. A galera, a amizade, todo mundo que era ali, trouxe, continuava jogando bola, tratando, apesar de ele ter feito errado, assim, a gente não. Ninguém abandonou, Ninguém abandonou. É Exatamente. porque é questão humana, né? Pô, a gente viu o cara é meu amigo, meu familiar praticou crime, a gente vai sentir, vai querer ajudar. Como é que a gente, assim, vai ter a frieza de falar, não, olha só, você tem que se fuder, acabou. Aí, então, tipo assim, pô, teve o melhor tratamento possível. Voltou novamente, na terceira vez ele foi morto. Assim, dá pra dizer, poxa, coitado, morreu? Não. Foi Nesse decisão caso, dele. não. Foi decisão dele. Nesse caso, não. Ele tentou, teve até um outro conhecido nosso também, primo de um amigo nosso. Não vou falar não. Não tô lembrado. Primo de um amigão nosso. Ah, sim. Que ela foi do quartel, quando saiu também chegou a se envolver com esse tipo de coisa, só que ele, assim, acompanhando de longe, não chego mais próximo, eu acredito que ele foi nesse caso, ele meio que foi influenciado. Tanto que deu mole 1 ou 2 vezes, mas hoje, até onde eu sei, parou. Saiu, tá trabalhando, tá levando a vida normal. Então, assim, existem casos e casos. Sim, sim. A regra é que não existe ressocialização, mas há casos e casos. Não dá pra Entendeu? pegar por Não isso. dá. Mas se o Estado quisesse, eu entendo que poderia diminuir bastante. Bastante. Assim, visão minha. Aí eu te pergunto também se você concorda dessa forma. Eu acho que o Estado não tem interesse Não. em acabar. Não, Nenhum. não tem. Nenhum. Porque, assim, a gente sempre fala muito a questão da segurança pública. Só que a segurança pública não atinge quem está lá em cima. Você não vê o governador do Rio, pô, o cara roubaram o celular da filha dele. Não vai acontecer. Não vai. Você vê um montão de político que é a favor, não vou entrar na questão política também, para não te atrapalhar, mas um montão de político que é contra o armamento, eu sou a favor do desarmamento, mas anda com uma porrada de segurança armada. Por que ele anda com segurança armada? Então, E os direitos não são iguais? o que ele Porque tem você mais que- pulando de tal, né? Como governador do país tal, não do Brasil, pode andar com segurança e eu não posso ser me defender. Qual é a diferença dele para mim? Ah, mas você pode praticar um crime com arma, velho. Que se eu seja responsabilizado. Exatamente isso. Eu seja responsabilizado. Na questão de armamento, eu não sou a favor do porte de arma, eu sou a favor da posse. Posse. Dentro da minha casa eu quero ter. Sim. Eu uso como. Eu nunca tentei na entrada, nunca busquei nada, mas eu uso como exemplo no meu caso. Moramos no quintal. Eu, minha esposa, minha filha que tem 4 anos, meu sogro que tem 77 e minha sogra que tem 65. O meu sogro tem uma lojinha alugada lá na frente, que já teve uma vez que entraram na loja, roubaram o comércio da mulher lá e tudo mais. Aí hoje, vamos dizer 2 horas da manhã, entra um bandido lá em casa, eu vou dar uma vassourada nele? Eu vou fazer o quê? Então, assim, eu gostaria de ter o direito de defender minha família dentro de casa. Que exista uma legislação que puna caso eu for pego na calçada de casa com a arma. Eu estou sujeito a isso. Sim. Só que eu quero o direito de me defender. Aí já vamos entrar nessa outra questão. Estou lá em casa, consegui meu posse de arma.
minha posse de arma. Entrou um sujeito lá em casa, 2 horas da manhã. Eu atirei contra ele, estou me defendendo. Matei ele. Como que a justiça trata esse caso específico? Você tem a posse Tem uma posse. e você entra um ladrão armado, Eu não esperei para ver se ele estava armado. então aí depende. Né? Já entrou uma Depende. atenuante, né? Depende, por quê? Via de regra você, né, como seu advogado, legítima defesa. Mas aí eu vou te perguntar, aí o promotor, né, vai te perguntar, Renato, o falecido estava armado? Ah, não sei. Então o senhor atirou sem ver? Sim. Então, entende? Aí já foge. Já uma já regra. muda um pouco a situação. Você poderia ter atirado, então por que você não atirou no joelho dele, na perna dele? Por que você atirou para matar? Entendeu? Diferente se você tivesse armado ou puxado para você. Mas aí vem aquela coisa só. Estava sobre violência emoção, vem a técnica, né? Sim, Da sim. defesa. Mas é aquilo. Você quer ter sua arma, você tem que também saber usá-la. Você não pode puxar a arma para qualquer um. Por mais que o cara adentrou na sua residência sem ser convidado. Então, É porque aí eu poderia com minha você defesa. poderia render ele. Entendeu? Ah, mas Sim. eu rendi e partiu pra cima de mim. Aí, beleza. Ele partiu pra cima de você. Mas aí eu vou ter que provar que de fato isso aconteceu. Exatamente. Mas você vai provar. Vou provar, né? Você vai provar. Tenho certeza que vai provar. Se procurar o advogado certo, Vai você provar que é legítima defesa, entendeu? Mas é igual o policial que atira em legítima defesa, né? Mas atirou 10 vezes na pessoa. Aí é meio complicado. Houve excesso. Entendeu? Então, são detalhes assim, que faz toda a diferença no processo. Assim, eu vou te Mas falar. na teoria é assim. Eu só não virei advogado porque eu não tenho muita paciência para ler. E advogado precisa ler. Mas assim, Eu não gosto muito de ler, mas eu sou obrigado a ler. não tem pra onde correr, né? É. Mas é esses detalhes que torna assim, apaixonante É, a parte do Porque direito. são detalhes. É muita São situação, muitos existe detalhes. hipóteses. Não existe uma regra geral. Não. Embora exista a legislação que. A legislação ela é única, mas cada caso é um caso. Uma vírgula faz toda a diferença, cara. Eu te falo que o mesmo crime com 10 pessoas vai ser julgado de forma diferente, apenas diferente, situações diferentes. Tudo por Entendeu? conta de mínimos detalhes que Detalhes. muda todo o cenário. Vê esse teu gancho de armamento aí. Opa. A gente tem 6 cabeças aqui, né? Sim. Você viu? Não. Adoraria, mas não serviu. Quem você viu? Ah, o Márcio serviu. Você viu? Um exemplo. Porque a lei, né, posso estar errado. O exército tem que passar pelo exército, o cara vai servir. Lá na escola, por que esse cara não fica lá? Porra, Márcio vai para ele. Márcio não deu para a criminalidade. Mas o cara que aprendeu lá. Ele aprende todo tipo de manutenção, manuseio, tática de guerra. Por que ele não Não engane, engancha? porque eu acho que você iria sobrecarregar muito a máquina pública. Imagine, vou falar uma conta que eu não sei, mas é uma questão fictícia. Todo mês, todo ano, tem mais ou menos 10 mil jovens com 18 anos que enganjam no exército. Vamos multiplicar isso aí, você quer dar matemática durante 5 anos. Quantos funcionários públicos que vai gerar para o Estado? Até primeiro, assim, só levando um gancho, que para ser funcionário público tem que fazer concurso. Mas o conscrito, né? Isso. Ele, naquele momento que ele está ali, ele está como servidor público. Entendeu? Já imaginou se todo mundo que servir ficar? Não vai ter, não tem como manter isso. Mas aí esse pessoal que enganja, lá à frente deles tem um pessoal que já enganjou. Sim, Vai estar saindo, sim. aposentado. Tinha uma galera com a cabeça mais no lugar, uma galera mais Já antiga. está saindo. Provavelmente não vai entrar no Mas aí o que vai estar sabendo é o concursado, que já está lá Isso. 15, 20 anos. Eu acho que o número que entra, a proporcionalidade deve ser muito maior do que sai. Entendeu? Agora, então vamos pegar esse teu gancho aí. Por que é obrigatório? Por que não deixar de ser obrigatório? Era isso que eu ia comentar. Entendeu? Não vamos tornar obrigatório o serviço, né? Exceto em tempo de guerra, tudo bem, tá? Não tá na Constituição. Mas não torna obrigatório, vai lá e serve quem quer. E o cara que tiver vocação, o Exército, Marinha, vai falar assim, ó,
você vai servir e eu vou te dar a possibilidade, depois de um ano, você fazer um concurso para ficar efetivo. Se você passar, beleza. Se não, tá fora. Assim, não resolveria também. Não. Poderia diminuir o problema. Sim, sim. Porque assim, não é obrigatório o serviço. Mas para o cara que só quer aprender para voltar e ganhar os 30, 40 mil dele no morro, Porque eu acho que essa sua pergunta tem a ver com pessoas que saem do exército e vai para a criminalidade. exatamente. E acontece, sim. Acontece. O traficante, ele vê uma oportunidade única. O cara que sabe onde é um fuzil, uma pistola, faz desmontar, limpar. As próprias taxas. Eu não sei se isso acontece no Brasil. A gente não pode afirmar. Pode ser no Haiti, afirmar, entendeu? No país europeu, aí, na Suíça da vida, aqui, eu não posso te afirmar se isso acontece. Vamos lá, vamos mandar a próxima aqui. Peraí. Menor infrator. Opa. Boa. Opa. O cara vai lá, assalta a residência, mata o cara. Já tem 16 anos. Esse indivíduo vai ficar preso? Hoje não. A justiça diz que não. Não. Primeiro que ele não diz, ele é menor infrator. Entendeu? Só um minutinho, gente. Ele não fica preso, ele palavra não é nem pena, né? É uma sócio-educativa, né? Uhum. Ele, quando completar 18 anos, dependendo do crime, já tá fora. Assim, eu entendo que é a legislação que manda dessa forma. Sim, não é? Você concorda? Anderson, não. Eu vou te dizer o porquê que eu não concordo, tá? O cara com 16 anos, ele pode votar? Exatamente. Então, se o cara pode decidir quem vai ser o meu presidente, meu governador, meu deputado, meu vereador, meu prefeito, por que ele não pode ser julgado como adulto? Ele já é responsável. Eu posso... mas ele não tem capacidade plena de discernimento. Tudo bem, posso até concordar que eu não sou estudioso da questão fisiológica da pessoa, pela idade, intelectual. Então ele não pode votar. Porque você colocar um representante é algo muito, muito sério. Sim. É o cara que vai criar as leis, né? O cara que vai executar as leis e o outro fiscalizar as leis. Se ele não tem capacidade plena, se ele não tem discernimento, como é que ele pode votar para Entende? decidir quem é o Por presidente quê? da República? Então ele pode sim ser preso Por quê? por E algo que ele aqui fez. não é nenhum viés político, esquerda, direita, porque nossas opiniões hoje em dia, se eu falo A, eu sou esquerda. Você é Se fulano. eu falo B, eu sou direita. Eu não É, posso ter mais é isso. opinião. A gente está vivendo um mundo que as opiniões você já me julga. Se eu falar que eu concordo, né, com um político, vamos falar abertamente. Se eu falar que eu acho interessante o que o Lula fez aqui, eu sou esquerdista. Petista. Eu sou petista. E se eu falar que eu acho interessante o que o Bolsonaro fez aqui, eu sou bolsonarista. Exatamente. Eu não posso concordar com algo que um ou outro Eu fez. sou completamente contra o armamento. Entende? Completamente contra. Só que isso não quer dizer absolutamente nada, mas toda vez que eu falo isso, sempre me Você jogam é para um lado. esquerdista. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Isso Cara, aí. filho da puta. Exatamente. Todo mundo pensa isso, mas não tem nada a ver. Mas o menor tem essa questão. E por que o menor pratica tanto crime? Por causa da legislação. Do meu ponto de vista. Porque os adultos, o que eles vão fazer? Menor, vai você fazer isso. Não, vai ser prender? Dá um fuzil pro menor, dá pistola pro menor, dá carga pro menor. Pra gente não vai dar dor de cabeça. Deixa eu vou entrar num assunto pesado agora. Nada. Opa. Por que não existe pena de morte no Brasil? Cara, Constituição Federal. Acho que isso não permite. Aí o cara que. A única, né, rapidinho, vamos lá, direito público e direito constitucional. A única vez que vejam que é possível uma pena de morte no Brasil em caso de guerra. Tá lá, mas eu não lembro agora o artigo, mas Seria um estado de exceção. Mas aí seria no caso pro nosso inimigo. Não, até pro brasileiro. Sim. Brasileiro, mas não lembro. Não lembro, mas é outro caso. Mas em vez de regra não existe pena de morte no Brasil. Aí aquele cara que leva droga daqui pra fora, pega ele lá fora, pena de morte pra ele. Porque prevalece a lei do país que é autônomo lá. E se o presidente aqui pedir, não vai ser. Extraditar? Não, trazer o cara de volta. Então, extradição. Ele pode pedir. Cara, eu falo, não, Uma eu pessoa se eu for
a lei, eu sou o país, eu sou Mas se solidário. houver uma boa relação entre os dois países, Aí sim, existem tratados que Uhum. acontecem, mas esses países que normalmente executam, né, esses tipos de criminosos que transportam droga, comercializam droga, não existe tratado. Entendeu? É a soberania, mas é a questão da soberania. Soberania do Estado, né? Entendeu? Tal como um cara que foi julgado num país que tem pena de morte. Se ele estiver aqui no Brasil, o presidente lá está pedindo para mandar porque eles querem executar a pena lá, o Brasil também não é obrigado a devolver. Via de regra, não. Seria, no caso, uma questão já de. Aí o país vai alegar a questão de direitos humanos, Mas o cara se for lá. dependendo do país, é bom entregar o quanto antes, né? Vai que a gente se envolve num problema que não é nosso. Mas olha só, então vamos pegar dois exemplos de dois países que são totalmente adversários, Estados Unidos e Rússia. O fato de eu apoiar a Rússia não quer dizer que os Estados Unidos vai me invadir. Porque eu sou apadrinhado pela Rússia. E vice-versa. Então, se eu bater de frente com os Estados Unidos, por exemplo, meu ponto de vista, Estados Unidos justamente falando. Se você não entregar o Renato, eu vou invadir o teu país. Tá bom. Ô, Rússia, falaram aqui que vão invadir o Brasil. É? Tá bom. Pode ir, pô. Tô apadrinhando o Brasil. Vai invadir o Brasil? Por exemplo. Eu acho que isso não acontece na prática. É mais ou menos Mas cria um atrito ali, fica uma relação estremecida. Mas não já existe a relação. Entendeu? A política, ela... Por que ninguém fez nada na Ucrânia? Vamos lá, outro viés, Ucrânia. E aí? Porque A Rússia invadiu. Porque Ninguém tomou frente, né? Por quê? Porque existem outros interesses, sem direito internacional privado, mas eu gosto muito de ver algumas coisas e de assistir. A bomba mais poderosa do Hã? mundo, a Rússia. O que tem? Tem a bomba mais poderosa do mundo, a Tsar Bomba. Por isso que eles têm medo. Mas ele pode até ter mais problemas todo mundo, mas os Estados Unidos tem, a França tem, então A China o estrago tem, vai ser para a todo Coreia mundo. tem. Mas ali são relações comerciais. Se eu não me engano, posso estar errado, Que é muito mais perigoso do que uma bomba. eu creio que a As relações Rússia ela comerciais. é responsável, posso estar errado, Quer dizer, eu quero dizer, 40% para a 60% do gás para toda a Europa. Você vai querer bater de frente com quem fornece? Você vai criticar, reclamar, vai ter sanções. Tá, mas você também depende daquele país. Tanto que houveram alguns países na Europa. 40%, tá, do gás para um continente inteiro, você vai querer bater de frente com essa pessoa que fornece? Tá bom, cara. Você vai me brecar nas relações? Tá bom, sem problema nenhum. É contigo mesmo. Entendeu? Quem precisa mais? Você ou eu? Porque eu tenho outros países que eu posso, né? E eu acho, né, penso que da forma que está quase um ano de guerra e a Rússia continua, ela deve ter alguma carta na manga, alguma situação para ninguém ter invadido ela. Mas você pode, se invadir, acabou o mundo, né? As duas maiores potências do mundo se enfrentando. Essa questão da matriz energética, como você falou. No começo da guerra, alguns países europeus chegaram a fazer sanções à Rússia, eles foram lá e fecharam gás. Isso aí. Aí tiveram que reativar usinas hidrelétricas, aí já vem para aquela questão ambiental. Exatamente. Que o Brasil era muito criticado, porque Exatamente. os países europeus, o presidente da França falava um montão de coisa, e agora ele teve que reativar usinas de carvão. E aí? O sujo falando mal lavado. Exatamente. Então, assim, É a famosa hipocrisia que vive a política mundial. É brasileira. Até lá tem isso. Criticaram o Brasil por queimar muito e agora está fazendo a mesma coisa. Mas é uma boa questão, porque a Rússia fechou. não existe o porquê. Mas o dano não está sendo causado para a população Da mesma forma. da mesma forma? E aí? Então, assim, é subjetivo. É isso aí. Então, é quando subjetivo. convém, É isso pode aí. fazer. Quando não, Mas é a forma que a mídia ela transparece, né? A notícia pode ser destilada de várias formas. Vocês que trabalham com mídia sabem disso. Falar daquilo. É o mesmo assunto que a gente está tratando aqui. Se vocês quiserem distorcer tudo que eu estou falando, vocês conseguem distorcer. com 2 cortezinhos a gente já muda o sentido total. Né? Exatamente. Mas é o que eu sempre digo também. Aí eu não falo nem como advogado, eu falo como pessoa. É sempre bom você ler vários tipos de reportagem, assistir vários canais, mesmo que você não goste. Eu sou esquerdista, não vou assistir direito. Assista, crie sua opinião, veja o porquê, pesquise. Mas as pessoas não querem isso. Dá trabalho. Dá trabalho, entendeu? Ou você pode pensar fora da caixinha, mas a pessoa não quer pensar. Uma pergunta de treino. Ele tá só com o bloquinho de anotação dele ali. Você hoje mora, por exemplo, uma família. A família mora uma senhora de quase 80 anos, 79,
junto com o seu neto de 21. Pela lei, idoso abaixo da parte de 60 anos não pode morar sozinho. Não, sozinho, eu desconheço, sendo bem sincero. Eu não sei de morar sozinho. Morar sozinho, não ter ninguém na casa. Olha, vou ser bem sincero, eu não conheço o estatuto do idoso completo. Eu não sei se existe essa proibição na lei. Mas vamos dizer que sim. Mas vamos jogar para 70. Porque a partir de 70 anos, se eu não me engano, existe alguns atos que o idoso, enfim, pode ser contestados. Aí vamos supor, essa senhora passa mal, desmaia, e esse neto que mora com ela não vê. Quando ele vinha ver, ela já faleceu. Quem vai responder? Vai ser os filhos dela ou vai ser ele, sendo maior? Pergunta interessante. O garoto é menor. Tem 21 anos. 21 anos. Ele viu ela passando mal? Não viu. Eu entendo que existe uma excludente de licitologia aí. Ele não teve culpa. Ele não teve culpa. Vamos dizer hipoteticamente que ela passou mal no banheiro, que estava no quarto. Foi no banheiro. Mas ele ficou um tempo, ela ficou um bom tempo lá. Mas ela. Então vamos criar um cenário melhor. Onde é que ela ficou caída? Banheiro. No banheiro. Tá. E ele estava no quarto na sala. Ficou um bom tempo. O quê? Meia hora? Porque agora vamos criar uma situação. Botar Meia ele hora. 1 hora. 1 hora no banheiro. E ele não se ligou. Não se ligou. Eu entendo que ele não cometeu crime. Ele pode ter se distraído. Mas aí, Deixa eu criar um outro cenário. Vamos botar um crime nele? A avó. Deixa eu criar agora outro cenário. Deixa eu comentar. A avó é uma pessoa hipertensa. Entendeu? E esse garoto é o único herdeiro dela. E ela é milionária. Tá? Hipertensa, os problemas de saúde. E ele depende dela até hoje. Não trabalha. Se ela morrer, vai ficar tudo para ele. Né? E na cabeça dele, ele falou assim, sempre falava com os amigos. Veja da minha avó morrer. Pô, vou ficar com o sítio interior. Botar um pouco mais de sal na comida. Etc e tal. Pô, mas a velha não morre. A velha não morre, tá? E todo mundo sabe disso, tá? Todo mundo sabe disso. E no bela manhã, a velha fala, nossa, tô com uma dor de cabeça, não tô me sentindo bem, entendeu? Não sei se eu tomei o remédio. Só que na janela dela, na geladeira dela, tem aquela informaçãozinha, checklist, que 9 horas tem que tomar tal remédio, quando ela toma, ela marca. E o garoto viu, lá na cozinha viu, que estava um dia tomado, não fez nada. Deu meio-dia, a mulher, minha vista tá turva, eu tô suando, etc e tal. E ele não perguntou nada. Quando anoiteceu, a mulher empacotou. E aí? O garoto tem culpa? Pra mim, Toda essa situação, ele responde pelo quê? ele responde a Deus. No mínimo, ele tá numa missão de socorro. Mas como é que prova isso? Como é que chega Aí cabe ao MP provar, na primeira, a omissão do... primeiro cabe à autoridade policial provar que houve omissão, né? E o primeiro que chega é a autoridade policial. Só que normalmente os policiais no Rio de Janeiro são muito bons. Não, eu acho a polícia, se a polícia do Rio quiser trabalhar mesmo, quer dizer, ela trabalha. Agora eu defender meus amigos policiais e familiares, né? Mas, no geral, a polícia trabalha. Eles não têm estrutura. Sim. Né? Eu até brinquei semana retrasada, acho que estava na Polícia Federal. Eu saí da 59 com um cliente, 59 DP, Polícia Civil, e tem um aparato lá. Estações, mesa, aquela coisa, né? Você sabe como é que é. Né? E fui para a Polícia Federal. Cara, é outro mundo. É outra coisa. É outro mundo. Não é que os policiais são diferentes, a estrutura que eles têm é diferente. Na Polícia Federal eu tive água, eu tive café, os policiais tinham uma boa mesa, bons computadores, boas instalações. A Polícia Civil é totalmente sucateada. Você vai. Não tem corpo humano para trabalhar. Né? Eu tenho colegas policiais que, às vezes, fora do trabalho, já vão trabalhar para casa. Entendeu?
Ah, a polícia trabalha, leva trabalho pra casa, eu vejo, pô. Entendeu? É sobre-humano. Aí voltaram, né? Essa questão da velhinha, né? Morreu, o cara chamou, só que ela morreu dentro de casa. Dentro de casa tem que vir a perícia, né? Aí o policial chegou, como é que aconteceu? Aí o garoto tava assim, não, que, entendeu? Tá bom, então fica aqui, João. Tá bom, eu vou conversar contigo. Aí primeiro falou o policial Marcelo Coelho. Vai lá, Renato, conversa com ele lá. O garoto falou, isso aqui não tá falando coisa com... Aí começa, né? Porque tudo vai das perguntas. E vi, mas vem cá, ela tinha algum problema de saúde? Tinha. Mas qual? Ah, ela tinha isso aqui, você. Ou seja, ele deu causa. Ela poderia ter morrido mesmo sendo socorrida? Sim. Mas ele deu causa. Ele antecipou a morte dela em tempo. Entendeu? Porque ele não socorreu ela. Aí ele responde. Agora, no seu exemplo, eu entendo que não houve omissão de socorro dele, por mais que ela tenha caído. Ele pode ter se esquecido. Quem nunca esqueceu uma panela no fogo? E aí? Só se ligou depois que sentiu o cheiro de queimado. Eu esqueci minha filha na escola, né? Entendeu? Mas Chegou em casa. Mas acontece. Assim, essa questão das perguntas que você falou, eu sempre gosto muito de ver podcast. Eu vi casos dos investigadores que trabalharam no caso da Suzana von Richthofen. Interessante esse caso. Eles disseram, assim, exatamente isso que você falou aqui. Quando os policiais chegaram na casa, que eles foram entender o que estava acontecendo, quando eles foram conversar com ela, ela falou, não, olha só, eles entraram aqui, eles pegaram não sei o que aqui, fizeram isso aqui, mataram meus pais aqui. Porra, são os pais da garota que tinham sido mortos de maneira brutal e ela estava falando naturalmente. Via de regra, a pessoa está em choque, Exatamente. chorando compulsivamente, ou que não. Às vezes as pessoas ficam em choque e não choram, tem isso. Mas a compulsão nem chora, né? Você já viu aquela pessoa que vai no velório, pô, o pai está sendo enterrado, a mãe não chora, tá ali, mas uma hora ela vai desabar, mas ela tá em choque. Às vezes Você demora pra percebe, gente ela tá cair, em choque. mas Nesse caso, não. ela estava completamente normal. Então, é nisso que vai pegando os detalhes, entendeu? Às vezes ela não agiu como autora, mas agiu como coautora, né? Como ao que tudo indica foi o que aconteceu. Não foi Sim. ela quem cometeu o crime, mas ela que premeditou junto com o Que é pior ainda. Que é pior ainda, né? Porque o mandante é o pior, né? A pena do mandante sempre é maior que o cara que executa. Porque é ele quem está orquestrando toda a situação. Exatamente. O cara só executou porque o mandante faz isso. Vai lá e executa. Entendeu? Já teve algum caso midiático assim que você pegou? Nessa. Tipo assim, não vou dizer de repente nessa brutalidade, mas algum midiático que a mídia ficou em cima. Não, eu não. Eu já assisti, mas não. E assim, deve ser difícil lidar com uma situação dessa. Porque vamos dizer, você é o advogado de defesa, uma suposição. Num caso em que a opinião pública toda está contra o acusado. Como lidar com uma situação dessa? Eu vou te falar um caso meu de que eu tive, não de homicídio, né? Que eu tenho, mas que teve mídia. Eu sempre digo, tudo que sai na mídia, para nós advogados, é horrível. Por quê? Porque você já está lutando contra a mídia. E a pessoa, né, o julgador, não vou generalizar, via de regra, fora do Brasil, o julgador, ele não quer se queimar com a mídia, né? Então, por mais que o acusado tenha aquele benefício, ele precisa responder em verdade, preenche todos os requisitos legais para responder em verdade. Se vai ser para a mídia, já era. A balança da justiça já está pendendo para um lado. Já. Eu tenho um caso desse que apareceu na mídia, enfim, RJ, Record, né? Tenho 2 clientes nesse processo que um se evadiu e o outro foi preso, mas ele ficou quase 8 meses preso. Primário, 11 antecedentes, residência fixa, trabalhando, entendeu? Todos os requisitos para responder em liberdade. O crime, o suposto crime que ele está sendo acusado, caso ele tenha sido praticado, já havia cessado há mais de 1 ano antes da prisão dele. Então, por que esse cara tem que ser preso? Se já tinha toda a investigação.
Mas essa questão do tempo, de quando o suposto, porque assim, é bom deixar claro, até que se prove que ocorreu Todo crime, mundo é inocente. todo mundo é inocente. Todo mundo é inocente. A questão do tempo, como você falou, já tinha passado um ano. Existe algum benefício pro... Via de regra, não existe prazo legal para a pessoa ficar presa preventivamente, né? Existe a doutrina em jurisprudência que 90 dias é um prazo razoável, enfim, tem que ter um fundamento para se renovar, etc. e tal. Mas a gente vê que tem que ter... Acho que o sistema carcerário hoje, preventivamente, tem mais de 50%. Entendeu? É tudo prisão preventiva. Preventiva, né? Preventiva. Então, Aproveitando isso aí, tem um exemplo bem próximo, não sei se tu está por dentro desse exemplo. Acho que eu tô. O cara cometeu o crime fora do estado do Rio. Veio para o Rio de Janeiro, trabalhou, endereço fixo. Tá normal aqui. Sendo que ele pagou pelos crimes lá no estado dele. Ele chegou a ser preso lá antes? Não. Cá? Ele pagou o crime lá. Você sabe, veio pra cá. Aí teve um negócio aí que teve uma lei, Habilitação que ele fez no papo, né? uma lei aí que o Bolsonaro assinou que tinha que rever esse crime. Só que o cara passou numa beach. Quando passou na beach, pegaram a habilitação dele e puxaram. Não puxaram, prendeu. entendeu? Tinha mandado de prisão para ele, então. Lá no outro estado. Tá. Mas ele foi preso por causa dessa nova lei? Por causa dessa abertura de processo que foi. Então abertura do processo. Porque no direito penal, a lei nova, ela só é aplicada na pessoa que já está respondendo o processo se ela for benéfica. A lei nova nunca pode ser aplicada para prejudicar. Só para deixar isso claro. Saiu uma lei nova e o cara já tinha sido preso, já tinha cumprido a pena, essa lei nova fez ele ser preso de novo. Não. A lei nova não retroage para prejudicar. Ela só pode retroagir para ser mais benéfica. Isso aí Aí o que acontece? O cara. Pararam o carro do cara, né? Prenderam ele. Teve que ir para a polícia. Enfim, o cara passou aí 3 meses preso. O cara trabalhando. O cara não apareceu no trabalho, né? Começaram a investigar que ele estava preso e tal. Ficou 3 meses junto lá com o pessoal todo no presídio. Depois de 3 meses ele conseguiu ser solto, que a advogada lutou, aprovou que ele tinha cumprido a pena, cumprido lá, que ele fez lá. Esse cara é daqui, né? O município? Eu acho que eu já ouvi falar já. Sério? Era motorista ele? Não, né? Aqui tem um caso bem parecido com um motorista. Tanto que os próprios caminhoneiros se juntaram para pagar o advogado. Pô, bacana. Exatamente, bem parecido. Aí o cara ficou preso, o cara foi solto, né? O cara voltou à vida dele normal, né? Mas aí a ficha desse cara sumiu. Por essa nova prisão? Não, porque ele foi absolvido. Ele foi absolvido. Porque as pessoas, o que vai acontecer, que não vai sair, existe uma forma de você peticionar e requerer que fique em sigilo e ninguém tem acesso. Que se for conseguir um emprego novo, o cara vai puxar a ficha. Mas por exemplo, a gente chama de FAQ, ficha de antecedentes criminais, né? Todo processo criminal, o MP pede para tentar saber se o cara é primário ou não é. Chegar lá agora, o Renato está respondendo pelo crime de homicídio, por exemplo. O ano de 1900 e tal, vou ver uma denúncia dele aqui. Mas lá, no finalzinho, vai estar assim, absolvido. Vai estar constando que ele foi incriminado, mas que foi absolvido. Qualquer um, porque, infelizmente, ainda mais no dia de hoje, eu acho que qualquer um pode ser processado. Entendeu? Então, mas vai estar lá a informação, tá? Absolvido. Isso aí o cara que puxava ele. É uma pergunta que eu queria fazer, eu voltei na hora. Sempre vai constar no registro? Sempre vai constar, né? Essa questão de... Olha, aqui no Rio eu vejo sim. Uma parte. Absolvido, tem outro termo lá que usa, mas tá. Se caso ele seja responsabilizado criminalmente pelo processo. Entendeu? Vou te dar um exemplo, tá? Vamos para a Maria da Penha, um exemplo. Né? Eu tenho um cliente que ele
Eu tenho alguns processos com ele na esfera civil e eu tenho 4 Maria da Penha com ele. 3, quer dizer, 3. Eu absorvi ele nas 3. Mas está constando lá na delegacia Maria da Penha dele. Mesmo ele tendo sido absorvido. A informação que teve, etc e tal. Mas aí se dá por conta do tipo de crime? Não, porque qualquer pessoa que chegou lá e já foi indiciada, já tá lá, já constando. Já tá lá constando. Entendeu? Eu já fui roubado. Fui roubado, acho que de carro, 2 vezes. Se eu chegar lá e fazer um monte de coisa, vai falar, pô, no dia tal, você já deu outra queixa, crime aqui, de roubo, etc. Tá tudo lá. Não sai, não é deletado. Fica lá registrado, não fica lá. Então eu fiz uma queixa de estelionatário. Poxa lá. Já tá lá? Tá lá. Isso é quando a Polícia Civil jogar com o CPF lá, vai ver que no dia tal, você abriu um boletim de ocorrência, delegacia lá de Alcântara, vai ter essa informação. Mas aí no caso você tá como um acusador. O vítima. É. Ele é vítima. Vítima. É vítima do estelionatário. Eu comprei uma peça, paguei pela peça E não chegou. e não chegou. Liguei pro cara pedindo para devolver o dinheiro, o cara falou que enviou a peça. E até hoje não Ficou por esse mesmo. ficou por isso mesmo. E como é que até hoje não saiu sentença? Não saiu nada? Não, Não, só deu a queixa, mas não Você deu contratou um bom advogado? então, eu entrei com. Essa é a pergunta certa. Eu abri o boletim de ocorrência do civil, mas como foi feita uma compra online, eu comprei pelo Facebook. Então não tinha registro da loja. Eu tenho o registro do Pix que recebeu. Sim. Mas só que o Pix é laranja. Aí quem eu vou processar? Então, você vai no Pix, no CPF que é laranja, aí você vai nas informações bancárias. O banco tem responsabilidade, ele tem que saber quem abriu a conta, né? Tem todas as informações lá, então, mas é uma questão de consultoria. Mas Aí- dá para chegar lá. Era um caso. Mas aquilo, a gente sabe, eu já passei por isso, volto também e demora. Como é que é o registro aqui que está 2 anos, vai fazer 2 anos já. Mas a gente descobriu, a polícia descobriu algumas coisas. Já E consegui. já acionou o banco, já oficiou o banco, né? Porque, por mais que seja laranja, tem informação de quem abriu, endereço, etc e tal. Entendeu? Eu ia perguntar algo nesse sentido, quando ele comentou nesse caso. Teve um conhecido nosso também, que foi parecendo uma bozena lá em Pato Branco, aconteceu aquela história pra contar. Eu tô achando que esse podcast está mais para consumo que Em Pato Branco, por aí? barbaridade. Ele roubaram o carro dele. Hum. Furtaram, na verdade. Ele não viu. Aí começou a jogar na internet. Para quem, se alguém soubesse, tal, foi procurar em comunidade. Aí ligaram para ele. Falou, tô com o teu carro, só que eu te entrego mediante um resgate. Eu quero que você deposite na conta, não, vou te dar a conta para você depositar. Ah, não. O cara falou, ó, marca, me encontra no centro de Caxias. A gente vai negociar isso aí. Aí ele foi, quando chegou no local que foi marcado, ele acionou alguns colegas que eram policiais para tentar pegar. Aí o cara foi e ligou para ele, ó, mudança de planos. Deposita na conta aí que eu te dou O veículo. o veículo. Ele, não, beleza, eu posso até depositar. Mas aí eu quero pelo menos ter uma certeza que o veículo está comigo. Ele falou, irmão, não vai depositar não? Então cada um fica com o seu prejuízo. O cara não teve prejuízo nenhum. Pô. Ele poderia ter pego a conta que a pessoa do outro lado passou, o número da conta, e ele conseguiria responsabilizar o titular da conta por participação no crime? Eu não diria que ele seria responsabilizado, porque é o que eu te falei. O direito depende, né? Mas o titular da conta possivelmente seria investigado. Vou pegar o seu gancho e vou contar um caso meu, de um cliente meu, né? Lá em Pato Branco. Entendeu? Exatamente de conta. Essa pessoa trabalhava por um empresário muito famoso no Rio de Janeiro. E essa pessoa, não posso nem falar o nome, senão, enfim, né? Enfim, era responsável por pagamentos. Né? Todos os pagamentos, passando por ela. O que essa pessoa, só para contextualizar, fez? Ela chegou pro Renato, Fulano de tal, Ciclano, e falou assim, minha conta está bloqueada, você pode emprestar sua conta para mim? Para entrar um dinheiro, não sei o que eu tô com problema? Claro, pô, você é meu amigo, etc e tal. Então, acho que semanalmente, quinzenalmente, enfim, entrava
R$300 na conta de um, 400 de outro, valores pequenos, né? O Renato de boa fé, tá aqui, ó, Anderson, então aqui, ó, entrou os seus 400 que você falou, devolvendo. Só que isso aí foi mais de meio milhão de reais durante um ano. De pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. O que aconteceu? Todo mundo processado criminalmente. Inclusive, ele titular da conta. Inclusive os titulares da conta que não Porque tinha foram várias pessoas. nada a ver. Nada a ver. Esse meu cliente foi confesso. Existe cliente que não tem como, você não tem o que fazer. A gente não está ali para inocentar o culpado. A gente está ali para garantir o direito do culpado ou daquele que é inocente. Mas se a lei diz que a pessoa tem direito a tais coisas, que seja aplicada a lei. Resumindo, 3 pessoas que não tinham culpa de nada foram indiciadas. Mas elas foram iniciadas como estelionatárias também? Entraram no processo todo, Mesmo sem saber de absolutamente mesmo nada. sem saber de nada, porque o direito estava durante um ano na conta dela. A negligência Nem sequer perguntou de onde vinha isso, Não. também é um agravante? Não perguntaram, eles sabiam de onde vinha. Ela veio do Renato, Uhum. entendeu? Que ele pediu. Mas a origem do dinheiro, Não, o motivo. porque era um valor baixo, entendeu? Era um valor baixo, a pessoa achava que era um pagamento disso, daquilo. E um valor baixo, uma coisa eu falar, pô, Renato depositou 10 mil na minha conta, tudo mês entra 10 mil, pô. Mas ele é contador, entendeu? Onde vem esse dinheiro? Né? Pô, 20 mil, enfim, tá lá de baixo. Então, e tinha 2 pessoas que tinham grau de parentesco, então, tipo, entendeu? Mas as pessoas foram responsabilizadas criminalmente. O que aconteceu? Na minha estratégia da defesa, a pessoa falou assim, doutor, meu cliente, né? Faça de tudo para essas pessoas não serem responsabilizadas, não serem sentenciadas, né? Porque elas não têm culpa de nada. E eu entrevistei as 3 pessoas e realmente sabia que eu não tinha. As pessoas estavam até surpresas na delegacia. Entendeu? Teve uma que chorou, porque falou, nunca fui na delegacia. Você sabe como é a pessoa, né? Nunca lá, né? Pela idade da pessoa, etc e tal. Consegui tirar essas 3 pessoas no decorrer da instrução processual. Provei que elas não tinham culpa de nada, entendeu? Mas elas foram indiciadas. Tá lá registrado? Tá registrado. Mas tá registrado que elas foram absolvidas. Entendeu? Mas o registro que elas foram processadas tá lá. Entendeu? Com os nomes dela lá, os dados dela lá, entendeu? Mas aí a gente fala, ela não teve culpa. Às vezes acontece de pessoa não ter culpa. Então, nesse caso, a ficha criminal dela não é um problema. Não, Tem registro, exatamente. E na sentença está fundamentado. Não influencia absolutamente nada, né? Na teoria não. Na teoria não. Nem chega aí com isso. Não, nenhum foi preso. Porque não foi flagrante. Ninguém foi preso. Entendeu? Passar a ter contato com conhecido meu só por prevenção, né? É sempre bom, né? É sempre bom. É um amigo meu, é um primo distante. Porque nesse caso também não tinha o porquê das pessoas, assim, vamos dizer, ser presa. Porque elas tinham todos os requisitos para responder em liberdade, até pelo tipo de crime também, né? Porque o que ia provar o crime? Os extratos bancários. E a polícia tinha acesso total a tudo. Né? Faz o requerimento do juiz, o juiz manda os bloqueios judicial, né? A busca e apreensão de tudo, vê, entendeu? O fato de, porventura, elas não criarem empecilhos, colaborarem com a investigação o tempo todo. Total, eu apresentei toda de maneira voluntária, não esperei nem ser intimada. Quando a minha cliente foi intimada, eu já fui ver quem era o policial responsável, falei com a delegada de polícia, né? E falei assim, ó, vou trazer as pessoas, vou trazer toda a documentação para ajudar na investigação e demonstrar que essas pessoas não têm responsabilidade de nada. Tanto que consta lá, entendeu? Na audiência, o promotor falou, não, foi verificado que o patrão trouxe os acusados de maneira voluntária, prestaram depoimento, porque tudo isso conta, tudo influencia, né? A maneira como o réu se porta. Sim, a minha cliente confessou, ela queria confessar, entendeu? Que foi bom para ela, porque aquele cliente... Ela, a pessoa. A pessoa, né? Porque hoje tem gênero, então pode ser, né? Sim. Mas foi bom, porque pegou a pena mínima, entendeu? Tem essas variáveis que podem atenuar. Muito, porque
foram diversos crimes cometidos, né? Então a pena dela ia passar facilmente de 12 anos. Na verdade, ela foi condenada a mais de 12 anos, pessoa, né? Porque, via de regra, sempre eles condenam no todo. Mas aí a gente recorreu no sócio e conseguimos reduzir para 4 anos e 8 meses, a partir de multa. Foi para o semiaberto. Um terço da pena, que É. inicialmente. Que aí, no caso, assim, essa questão. Voltando, não sei se de repente vai te atender, porque você falou, não teve um caso mediático. Mas, por exemplo, eu acho que é difícil para a sociedade lidar dessa forma, como você falou. Ali você atenuou a pena dela, mas você atenuou com base na legislação lei. que te permite isso. Não foi nada fora da lei. A lei dizia que a pessoa tem o direito. O advogado nada mais é do que um instrumento da lei para que o direito da pessoa seja garantido. O advogado não está ali para dizer que o cara que cometeu o crime tem que ser absolvido. Quer dizer, né, a gente pede absolvição baseado no que a gente entende, mas está ali para resguardar o direito do nosso assistido. Simplesmente isso. É direito dele ter isso? Que seja. Não tá ali para tirar a culpa de ninguém. Eu estou ali para defender e aplicar a lei. Solicitar que a lei seja aplicada. Entendeu? Alguma vez no teu meio social, como pessoa, você já percebeu algum tipo de distanciamento? Sim, As sim. pessoas que começaram a te olhar diferente como você Sim, teve. sim, sim. Algumas pessoas julgam, Uhum. né? Ah, gosta do crime, advoga com criminoso, fomenta criminalidade, etc e tal. Eu acho que o maior desafio da sociedade como um todo é ter essa... Entender que o criminoso também é uma pessoa, né? Mas Também é uma mas é pessoa porque que quando não acontece na sua casa, você julga. Quando acontece na sua É, casa, exatamente. o Anderson que você julgava, você agora, doutor, me ajuda. Meu filho, minha filha, meu marido, Já muda de figura. ele é inocente, ele bateu na mulher sem querer, entendeu? Estava nervoso. Ou seja, o seu vizinho, quando cometeu aquele crime, ele é a pior pessoa do mundo, mas quando aconteceu na sua casa, você muda. Isso acontece direto. Isso acontece direto. Por exemplo, eu te falei que eu tenho alguns casos de Maria da Penha. Eu sou julgado por isso. Você apoia o homem que bate na mulher? Não. Sou totalmente contra a pessoa que agride uma mulher, mata uma mulher, tem que ser punido. Tem que ser punido. Qualquer pessoa que comete um crime tem que ser punido. Eu não defendo crime, eu defendo direitos. Eu não defendo crime. Eu não estou para fomentar o crime. É toda aquela questão da ampla defesa do processo legal. Isso aí. Se a lei diz de 6 a 12, né, eu vou lutar para ser 6. Entendeu? Se a lei diz de 3 a 2, eu vou lutar. Pô, mas o que levou a pessoa a praticar isso? Vamos ver, vamos entender o contexto. Entendeu? Em algum momento da tua vida, no começo da carreira, por exemplo, foi difícil conseguir, não vou dizer separar o profissional ele vai fazer, mas em algum momento digerir isso em casa? Então, eu não iniciei no direito penal. Né? Eu comecei com todo advogado que não tem nome, não tem padrinho, enfim, que a gente sabe que a gente vive na sociedade. Se eu tenho o sobrenome fulano de tal, Eu tenho eu não preciso ter conhecimento, QI, mas eu vou em você porque você é fulano de tal. Né? Então eu fiz de tudo, né? Pequenas causas, trabalhista, assim, é o advogado do início que faz tudo, literalmente tudo. Né? Mas chega uma hora que eu não quero ser só mais um. Né? Porque tem vários advogados, mas eu quero ser uma pessoa diferenciada, eu quero ser chamado pelo nome, aquele lá. Né? Não é simplesmente o advogado. Não, Anderson, é isso aí. A pessoa falar assim e falar assim, não, fulano de tal, o cara é bom, isso. Né? Não é questão de ego, não, mas é você ter a vaidade e a gratificação do seu trabalho. É reconhecimento. Reconhecimento, assim como eu me espelho alguns colegas aqui da comarca. Né? Tem colegas que eu me espelho, pô, o cara é fera, eu tenho um prazer de estar com o cara, ouvir o cara fazer uma audiência, porque até advogados mais jovens do que eu, mas os caras são mega inteligentes. Né? Eu não tenho esse problema nenhum de elogiar o próximo, pelo contrário. Para mim é uma honra estar do lado de pessoas inteligentes. O cara é o melhor mecânico. Pô, deixa eu ficar um pouquinho do lado para aprender. Entendeu? O cara é contra, eu quero. Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. E conhecimento é algo que ninguém tira de você.
Ninguém. E não tem limite, né? Tipo Não tem assim, pô, limite. enchi o copo, acabou, não sei mais. Entendeu? É, exatamente. Então, eu fiz várias coisas, eu li uns fichas, enfim. Só que de uns anos pra cá, eu sempre gostei do criminal, do direito penal, né? Mas algumas áreas, como a gente começou em off, né? Eu não fazia até pela falta de experiência, né? Porque você está lidando com vidas. Sim. Então, eu não vou me aventurar em algo que eu não sei. Não quer dizer que eu vou pegar um caso e vou ganhar. Não existe. Você sempre, uma hora você vai perder. Isso é normal, no dia a dia. Perder, eu gosto de usar o exemplo do médico. Quando ele faz uma cirurgia, ele não vai lá e fala assim, ó, a pessoa vai morrer na mesa de cirurgia. Não, mas não morre. Entendeu? A cirurgia, sim, os caras não morreram, a culpa é do médico. Não, acontece. Aconteceu. Erros acontecem, entendeu? Eu erro. Vou continuar errando, normal. A diferença é que eu vou minimizar ao máximo os meus Pra se erros. preparar pra fazer Exatamente, a errei nesse processo. No outro, eu vou tentar não errar mais nisso aqui. Posso errar em outra coisa. Então, eu comecei fazendo várias coisas, né? Hoje eu ainda continuo em algumas áreas, mas de um tempo para cá eu tenho me aprofundado e estudado mais o direito penal, porque eu gosto, né? Talvez amanhã eu pare de fazer, até porque eu não tenho muita demanda criminal, porque eu gosto de escolher os certos times de processos que eu vou atuar, né? Como eu te falei lá fora. Mas... sim, existe uma certa crítica. As pessoas acham que você tem envolvimento, né? Pessoas vão falando que é criminoso, eu tenho envolvimento. Não. Ontem, por exemplo, eu recebi uma ligação, eu falei, o Ciclano, não tem nada a ver. Vai ter pessoa nesse meu cliente. Você não tem que dar recado para ele, eu não sou garoto de recado. Sim. A gente resolve do processo, entendeu? Eu não estou aqui para dar recado. Pela forma que você está passando, falando para mim, primeiro já está errado de me ligar dessa forma, né? Mas eu não estou passando recado. Se você passa de outra forma para aconselhar, é diferente. Mas a vida pessoal do meu cliente não me interessa. O cliente chegou para mim com processo. Eu chego e falo assim, ó, é isso e isso. Tem que fazer dessa forma. Você não quer, o cliente não quer fazer, o problema é dele. Se eu estou defendendo ele num crime de homicídio, um exemplo, se ele vai praticar um crime lá fora, o problema é dele. Um roubo, enfim, não tem nada a ver. Entendeu? Aquele processo específico. Exatamente, exatamente. As pessoas acham, você advoga para o cara é um criminoso, que o senhor... É o meu trabalho. Nasci para isso. É questão de separar o pessoal do profissional. Tem que separar. Porque tem gente que, na grande maioria, gosta de colocar emoção. O pessoal romantiza muito a situação. Se você botar emoção no seu trabalho, você vai errar. Você vai errar. Eu já errei com emoção. Por exemplo, eu já errei... Eu já fiquei emocionado numa audiência de ver uma vítima chorar, um relato, entendeu? Eu sou humano. Aí o que você está pensando ali quebra toda a sua estratégia. Porque uma coisa é você ler. Né? A gente até vê que o juiz é feio, porque o juiz está apenas lendo o que está no papel, mas quando você vê, você escuta aquela situação, é totalmente diferente. Por mais capacitado que você esteja, lógico, existem pessoas que são extremamente frias e não vai deixar aquilo controlar, mas eu sou humano. Eu confesso, eu me emociono com certas coisas. Entendeu? Certos relatos. Você escutar uma mãe falar isso, aquilo, a pessoa falar que eu fui chupado, o cara fez isso, fez aquilo. Né? Eu tenho não estou nesse caso, quer dizer, eu estou nesse caso como apenas acompanhando as vítimas. Que, por incrível que pareça, até um amigo. Entra dentro de casa, empresário, renderam ele e a esposa, dentro de casa, 5h50 da manhã. Ele tem problema de saúde, toma remédio, ficou amarrado de 5h30, ele e a mulher, de 5h30 até 9h da manhã, se eu não me engano, urinou nas calças, defecou nas calças, foi humilhado, apanhou, perante a família dele, perante a mulher dele, entendeu? E como é que seria isso? Entendeu? Eu estava na questão apenas acompanhando eles na audiência como advogado de acusação, né? Mas os outros advogados, eu vi os outros advogados, né? Que as pessoas foram presas no mesmo dia, 3 foram presos. Os advogados ficaram, a advogada foi emocionada. E ela conhecia ele? Não, mas foi um relato, tanto dele, das duas vítimas, da esposa e do marido. Porque eles contaram os detalhes.
Da mulher ficar assim, se tremendo. O cara tá um mês e 45 dias fora de casa, mora numa baita mansão e tá dormindo no quarto de um amigo, porque não consegue entrar dentro de casa. Entendeu? Então, não tem como você não se emocionar. Mas as advogadas dos acusados estão aí para defender ele, pela lei. Tem que fazer perguntas. Pô, mas você tá insensível. Tem que fazer. Entendeu? Eu vou pegar um gancho que está dando baita repercussão no mundo jurídico. Teve o julgamento do 8 de janeiro, nosso querido ministro Alexandre de Moraes, né, falou umas. Não vou usar essa palavra. Nossa, podcast. Né? Mas ele falou uma coisa que me fez refletir. Eu estava assistindo hoje de novo. Ele falou assim: o advogado, não sei se foi advogado, não lembro, ele falou assim: estava mais preocupado em trazer emoção para o processo, né, para ganhar visibilidade nas redes sociais com discursos, do que defender tecnicamente e rebater ponto a ponto o cliente dele. Eu não concordo com os atos do Alexandre, o que ele fez no todo, mas o que ele falou realmente tem lógica. Se eu não li o processo, estou me baseando apenas na fala dele, para deixar bem claro, não li o processo, tá? Mas se o que ele falou é verdade, que o advogado não defendeu tecnicamente ponta a ponta e rebateu as acusações, tem lógica. Por quê? Ele deixou a emoção tomar conta. E ele não pode fazer isso. Exatamente. Segundo o ministro, ele deixou de ler. A pessoa deixou de defender tecnicamente o cliente. Está mais preocupado em fazer um discurso do que rebater tecnicamente o que aconteceu. Ainda mais nesse caso que teve muita repercussão em rede social. Então, Sim, isso aí. o cara que defendeu o que a maioria fala, ele vai fazer o nome dele. Exatamente. Mas não pode ser assim. A gente não pode deixar a emoção. Lógico, a gente traz a emoção pro papel. Aí pega lá no início que a gente conversou, o cara que falou assim, o cara que mata não tem segunda chance. Mas aí eu te dei o exemplo, mas o cara que mata o espadão, então vamos pegar, entendeu? A gente traz a emoção. Poxa, o cara chegou em casa, né, viu a filha estuprada, uma menor, menina virgem, entendeu? O cara é um matuto, não teve aquilo, no calor da emoção. Aí a gente bota tudo no papel para sensibilizar o julgador. Não justifica crimes, né? Ele não poderia cometer, mas ele cometeu. Mas não poderia justificar por causa disso. Aí você traz a emoção, cara. Pô, eu não vou botar esse cara no 12 anos, não. Isso não tá certo pra ele. Eu vendo todo o cenário, tudo que aconteceu, o que esse pai fez, entendeu? Mas aí, como trazer a emoção sem se emocionar? Aí que mora a Júlio, que é a grande dificuldade. Mas quanto mais tempo você vai fazendo aquilo, você vai se aprimorando. Né? É igual o nervosismo da primeira audiência. Você chega na primeira audiência e você tem medo de todo mundo, até da parte você tem medo. Você nunca fez aquilo, você está nervoso, e a primeira vez, a minha audiência lembra até hoje. Foi uma audiência trabalhista. Entendeu? Você chega mega nervoso, eu escrevia, vou falar isso, aquilo, entendeu? Lembra até hoje, mega nervoso. Chega na audiência, a vista tá turva, você não lembra nada, você gagueja. Entende a própria letra. Exatamente, entendeu? Mas você vai fazendo aquilo todo dia, você vai ficando mais tranquilo. Você fica nervoso hoje? Claro que não fica ainda. Porque o medo é sadio. Na barriga, você não... Pra mim, o medo é sadio, frio. Não. Por quê? Porque eu não vou deixar a minha vaidade tomar conta, a minha soberba. Né? Porque o ser humano ele é vaidoso. Todos nós somos vaidosos. Já é da nossa natureza. Soberbo eu acho que eu não sou. Né? Mas eu falo assim, eu já sei tudo isso aqui. Entendeu? Vou chegar lá, vou brincar. Cara, o cara que chega aí, pensa dessa forma, vai se dar mal. Vai ter problema. Vai ter. Eu penso que vai ter problema. Tem caras que, infelizmente, são gênios. A gente sabe que o cara domina em todas as áreas, ele pode ser soberbo, porque o cara é fera. Mas isso é a exceção, eu acho. Não é a regra. Uma questão de segurança, o ideal é você sempre ter um pé atrás. Né? Sim, ter humildade. Eu sempre tenho humildade nos meus processos. Eu sempre tenho. O cara que pega um advogado mais jovem, pô, não vai nessa não, tá? Às vezes o garoto sai da faculdade com o moleque é um crânio. Entendeu? O moleque é um crânio e te dá um banho. Eu já conheci uma audiência, um garoto novo, pegar um advogado de 20 anos,
de carreira, 25 anos, destruiu um advogado. Cara, o moleque é bom, ele é boa, entendeu? Porque ela subiu de advogado, não se preparou, entendeu? Isso acontece, assim. E o mundo é vaidoso, o mundo jurídico tem muita vaidade, muita soberba. Vou te pedir aqui, um dos intuitos nossos aqui do podcast, quando a gente traz profissionais de área diversa, como foi o seu caso, a gente sempre pede um direcionamento para o jovem que está querendo entrar na profissão. Porque assim, como a gente não tem nicho, a gente tem perfis específicos de convidados. E um deles são profissionais de área diversa, advogado, médico, tudo mais. Qual o conselho que você daria hoje para um jovem que está pensando em ingressar na carreira de advogado, que seja para voltar específico para o direito criminal, direito penal, algum direito específico, mas qual o conselho que você daria? O jovem que está vendo a gente aqui e, porra, de repente eu quero ser advogado. Qual direção que você dá para ele? Que estude. Essa é a primeira direção que eu dou. Estude, 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 estude. E se você quer ser advogado, policial, juiz, delegado, promotor, enfim, comece a ver vídeos. Hoje em dia a internet é uma excelente ferramenta. Converse com pessoas da área e veja se é o que você realmente quer. O que acontece de você escolher a área e não ter aquela vocação, entendeu? Mas o conselho que eu dou é esse, estudar. Não tem Entendeu? Não tem como correr. Se você não gosta de estudar, entendeu? Não adianta. Eu não gosto de estudar, mas eu estudo, entendeu? Eu sou obrigado a estudar. Quem Quem fala que não gosta de estudar, porque eu não sou aquele cara que a vida toda fica, né? Mas eu sempre estudei. Sim. Isso aí eu sempre estudei. Mas tem pessoas que têm vocação para estudar. Eu admiro. Pessoas que a qualquer momento tá lendo, aproveitando. Mas o meu conselho é esse. Converse com pessoas da área, assista vídeos do YouTube, é uma excelente ferramenta. O Instagram hoje em dia tem cada coisa maravilhosa, né? Você consegue ter acesso a Eu faço vários cursos no Instagram. Vários cursos no Instagram. Fizeram as plataformas. Aproveita e deixa suas redes sociais aí. Entendeu? Quem quiser seguir, dr.anderson.fc. Entendeu? Tem várias plataformas muito interessantes de estudo. O meu conselho é esse. Entendeu? E o principal, não tente fazer nada sozinho. Pelo menos no meu mundo, né? Sozinho tu não vai chegar a lugar nenhum. Isso sempre depende das pessoas. Procurem fazer parcerias. Parcerias é um excelente meio para quem está iniciando no direito. Eu fiz muitas parcerias, eu sou parceiro até hoje. É um excelente meio, principalmente para quem não tem aquele nicho de cliente, não tem aquele nome no mercado, porque na parceria você ganha o cliente, você aprende com aquele amigo que está fazendo a parceria, que teoricamente tem mais experiência e mais capacidade que você. E isso eu faço até hoje, acho que vou continuar fazendo sempre. É o famoso network, né? Exatamente, né? É tudo, network hoje em dia é tudo. Muito forte convidado aí no evento. Forte convidado. Vou te mandar depois que a gente está organizando um evento aqui de network e empreendedorismo. Vai ser um prazer participar. Vai ser um Vão prazer. ter 3 palestras sobre marketing, vendas e investimentos. Pô, tu vai me fazer estudar, né? Porque eu não, com o evento eu preciso estudar para falar bonitinho, né? Márcio, quer fazer uma pergunta? Essa é uma pergunta ligada ao que você falou sobre os jovens. É que eu tenho um aluno que ele cursou Direito, se formou, e assim, ele não sabia o que queria encarar. Acho que ele foi também para a área criminal também. 2 anos, ele fazendo vídeos e tal, pô, caindo dentro. Mas depois de 2 anos, quando ele foi na academia, ele contou que estava muito desanimado. Aí eu falei, pô, mas não é que tu gosta? Pô, cara, eu gosto, mas ele viu cada dificuldade, principalmente com os clientes, cara, com as pessoas que ele atendia, né? Defendia todos os lados, né? E aí ele falou que estava muito desanimado. Aí essa questão, o cara também tem que estar com esse mindset, digamos assim. Eu vou, então. de que o cara vai com uma ilusão, não sei se é isso, aí chegou lá e viu que o negócio era, nossa, isso é muito... É mais pesado Ele que é imaginava. pesado, ele não teve ajuda. Então eu vou te falar assim, eu sou muito grato, não vou citar nomes porque eu posso acabar esquecendo, alguns amigos, mas eu recebi muito não de pessoas que eu queria aprender, né? Até mesmo trabalhar de graça para eu aprender, porque, por exemplo, o direito criminal nada mais é a teoria ainda, mas a prática, como é que é a audiência? Como é que eu vou tratar o cliente? Então, assim, eu sempre procurei, ia ver, eu recebi diversos não. A pessoa, aluno, eu falo isso, não desiste. Você tentou 100 pessoas, 99 estudou, mas uma deu sim, continua. Porque eu tive vários não, até hoje eu tenho, porque tem pessoas que, querendo ou não, são pessoas diferenciadas no mercado. Você quer colar com elas. Mas é aquilo, o cara não quer dividir o cliente, né? Ou dividir não, porque o cliente é dele, mas o cara não quer
perder um possível cliente lá na frente, ele não quer te ensinar, porque na capacidade dele te ensinando ele vai perder. Eu acho que você é professor. Para mim é a melhor profissão do mundo, porque é um privilégio você ensinar, né? Eu tenho certeza que o fato de você me ensinar não quer dizer que você vai perder essa clientela. Não. Mas muita gente tem esse pensamento, entendeu? Então eu recebi diversos não. Um tempo atrás eu estava falando com um advogado criminalista famoso, tem uns clientes bem importantes, né? E ele falou assim, não, ó, não existe. Ele sempre me dá várias dicas. Tudo que eu peço para ele, ele sempre é solícito, né? Ele é sempre solícito, né? E é uma pessoa simples, né? Pela posição que ele ocupa. Ele falou, pô, desanima às vezes no início, porque as pessoas não, tu quer colar, né? Não é para colar para ter dinheiro, isso e aquilo, entendeu? É para você aprender. Eu tive tive muitas. Eu penei. Eu te falo que eu penei. Eu tenho força de vontade e determinação, mas até hoje não é fácil. É isso que eu ia falar, Não pode da desistir. determinação, de repente. Você tem que querer. Ele vai ter que olhar isso com mais determinação, né? Olha, eu vou te falar para você que eu iniciei. Hoje eu tenho meu carro, né? Graças a Deus, né? Mas eu iniciei pegando o ônibus no centro do Rio, saindo de casa às 5 horas da manhã, porque a audiência era 8 horas no Lavradio, pra você não chegar atrasado, indo em pé, de terno e gravata. Tomar cuidado para não amarrotar a roupa também. Exatamente. Eu já peguei moto emprestado para chegar no meio da Presidente Vargas, a moto quebrar, e eu ter que empurrar da Presidente Vargas até a Lavradio, chegar lá todo suado. Eu tenho essa foto até hoje, porque essa foto, ela para mim sempre vai ser minha inspiração. Eu tirei o paletó no banheiro e estava todo molhado. Às vezes eu não tenho dinheiro para... Não vou dizer que é para comer, seria mentira da minha parte, mas assim, você sai, pô, devagar para um restaurante tal, legal, você come aquele PF, pá. Eu não queria pedir dinheiro ao meu pai e minha mãe, né? Eu tô trabalhando, eu preciso, né? Eu tenho meu pai, né? Meu pai que é o provedor, sempre foi o provedor. Eu não tenho dúvida, se eu pedisse dinheiro, pai, vai comer, isso aí até hoje, se eu chegasse, daí eu pago, né? É assim, entendeu? Mas eu penei, cara. Não é mole não, no início, pô, você não tem noção como é que é difícil advogar, porque eu não tinha ninguém para me orientar, não tive um mentor, como eu te falei, meu pai é policial, né? Minha mãe, dona de casa, né? Meus mentores dentro de casa foi honrar pai e mãe, respeitar sempre o próximo, né? Educação, mas são pessoas, infelizmente, que no mundo corporativo, profissional, não tinha muito que me agregar, entendeu? Foi mais uma Minha mãe foi uma operária, quando fui jovem da roça, meu operária e meu pai policial. Então, só entende de polícia, entende da vida, lógico, né? Mas no dia a dia do direito da advocacia eu não tive ninguém. Eu tive sim pessoas que abriram portas para mim e que me ajudaram, que eu sou grato até hoje. Isso aí eu tive. Mas são pouquíssimos. No início é você e Deus, né? E quem tem sua fé, dobra seu joelho, pede direção a Deus, entendeu? E você vai receber não, você vai chorar, você vai querer desistir, entendeu? Porque você não entra dinheiro. Eu comecei a entrar um dinheiro no meu segundo, terceiro ano. Um dinheiro, quando eu digo, não é dinheiro, muito dinheiro, não. Eu digo um dinheiro para você falar assim, não, eu posso me dar um luxo de, nesse final de semana, gastar R$300 no jantar, para namorado, não sei o quê, eu comprar uma roupinha, entendeu? Porque no início, eu paguei para trabalhar. Eu até conversando com uma amiga, que é a irmã dela, que abriu um escritório recentemente, ela me alertou por um ponto. Eu não sei se no seu caso também é assim. Mas assim, que às vezes a gente não vê a questão da receita do advogado, porque o advogado, quando ele cumpre o processo, geralmente, assim, no caso da área trabalhista, por exemplo, a remuneração dele geralmente vem no final do processo. Os processos trabalhistas, você cobra a entrada, que é só uma entrada, coisa simbólica, né? Que a própria tabela diz, mas é um processo. O processo trabalhista eu já tenho 7 anos. Não recebi ainda. Quanto que você já teve de custo? Não falo nem só do processo, mas custo de operação dele. Sim. Pô, às vezes eu não posso fazer audiência porque eu tenho um sócio, a gente faz na área trabalhista, enfim, entre outras áreas,
mas eu não posso fazer audiência, ele não pode já pagar um outro advogado para fazer, entendeu? É uma manifestação do processo que às vezes não dá, tem que fazer. É todo um custo. É o cliente que não entende, né? O cliente não entende, ele fica te ligando, ah, não, anda, fulano já recebeu, eu não, mesma empresa, mesmo período, entendeu? É o que você falou, entendeu? E demora. Tem áreas que eu cobro antecipadamente, a área que não, né? Eu cobro antecipadamente. Tem outras que eu só vou pegar no final do processo. E a grande maioria dos advogados trabalha dessa forma, então isso que padece. Entendeu? Aí você acaba fazendo outras coisas, entendeu? Para dar aquele dinheiro mensal para entrar, mas só pegando um gancho, eu tive a oportunidade de trabalhar em escritórios de nome no Rio, mas eu recusei, primeiro que o salário era baixo. Eu ia trabalhar de 8 em 6, ia ganhar aquele X, não ia ganhar mais nada, ia ficar estagnado naquilo. Eu falei, não, vou arriscar, cara. Vou meter a cara. Vou meter a cara, vou meter a cara. Foi bem na época do Petrolão, eu trabalhava na Estaleiro Renário, não na Média Guanabara, numa empresa. Então, todos os contratos. Não, mas não foi do Estaleiro. A minha empresa era multinacional. Maravilha. Eu diria que, pô, um dos melhores trabalhos que eu tive. Mas foi o boom que parou tudo, todo mundo desempregado, né? Manda embora. Eu falei, aí o que que fiz? Fiz a prova, falei, agora tem que fazer. Tinha minha rescisãozinha lá, dinheirinho guardado, da ordem, entendeu? Fiz, passei, enfim, mas advogado não sabia nada. Fiz estágio no tribunal, no escritório de seguradora. De seguradora eu sabia tudo, né? Escritório famoso de São Paulo, mas tinha filial no Rio. Mas não sabia nada de consumidor, assim, em termos de consumidor, de trabalhejo, de pampam. Então, filho, foi só arriscar, fazer audiência. Mano, como é que faz isso? Entendeu? Eu sempre gostei de chegar antes nas audiências, né? Porque toda audiência ela é pública. Qualquer pessoa pode assistir, exceto em casos de segredo de justiça. Então o que eu fazia? Minha audiência, por exemplo, era meio-dia, dava 9 horas, começava, eu entrava na sala e ficava assim. Né? Os processos de advogado atuando, o pai, eu só ficava para eu ter uma base. Entendeu? Exatamente. Aí fui, entendeu? Ganhava mal, o pessoal, quer fazer essa audiência para mim? Deixa eu pagar X. Entendeu? Não é reca, era só passar, enfim. Mas eu falo assim, eu preciso ganhar experiência. A bagagem que você tem Eu preciso ser visto, o que não é visto não é lembrado. Entendeu? Então eu estava ali fazendo. E hoje, graças a Deus, não sou famoso, mas tenho meus clientes, algumas pessoas me conhecem, entendeu? E está conseguindo colher os frutos daquele esforço todo. Exatamente, e até hoje, porque é 1 leão por dia. Porque é muito cheio de advogados, todos os dias tem que se capacitar mais, melhorar, inovar, né? Porque é muito advogado, mas o Papai do Céu tem me agraciado e dá dando para viver por enquanto. Como advogado, amanhã eu não sei, né? O futuro é Deus pertence. Exatamente, mas assim, eu gosto do que eu faço, mas não tenho problema nenhum também se amanhã ficar ruim, eu fazer outra coisa. Acho que o que A vida tem altos e baixos, eu digo que uma hora você está aqui, outra hora você está lá embaixo, você não sabe o dia da manhã. o que nos difere como ser humano das demais espécies é a capacidade de se adaptar. Exatamente. Eu conheço, a pandemia foi um exemplo disso. Eu conheço os advogados que estão aqui, caíram, alguns não conseguiram se levantar. Quebraram mesmo. Quebraram. Porque tinha uma estrutura, você ficava um ano sem nada. receita. Eu fiquei um ano pagando aluguel, no escritório, eu organizei secretário, enfim, e aí? Não entrar nada. Tudo travado. Tudo travado. Nada dá. E aí? Um ano com autônomo, isso é horrível. Essa é a segurança de quem, assim, segurança de quem é colaborador. Porque, bem ou mal, o patrão Isso aí, o governo é chegou ele quem está esquentando a cabeça para poder botar para uma mesa, né? Exatamente. Mas compensa, vale a pena. Vale porque eu faço o que eu gosto. Eu gosto. Uhum. Eu gosto. É estressante, é cansativo. Porque você trabalhar com pessoas é cansativo. Extremamente, porque é uma pessoa diferente. Casos diferentes, emoções diferentes. Às vezes você perde a sua razão. Entendeu? Eu sou humano, eu erro. Às vezes eu perco a razão. Entendeu? Com o cliente. Enfim, às vezes é uma coisa simples que... Lógico que vem a maturidade. Aí o cliente te pergunta, fala, pô, eu tô de saco cheio desse cara. Aí você acaba e fala, pô, peraí. O cara não sabe nada, entendeu? Tem que orientar o cara melhor.
né? Acontece. Sim, a gente está Acontece. Tipo, a gente aconteceu um caso desse no mês passado, foi retrabalho com o meu sócio, que foi super tranquilo, né? E ele perdeu a postura, enfim, tem também aqueles clientes complicados. Faz por onde também, né? Eu ouvi ele lá descascar, mas aí eu te falo, advogado também fica doente, advogado tem família, advogado tem problemas, muitos problemas, porra, muitos problemas psicológicos, entendeu? E ele descascou, enfim, fez a bolha, aí eu esperei desligar o telefone, pá, fui lá, sentei, falei, ó, você não é assim. Posso falar? Aí, não, cara, tá bom. Foi almoçar, daqui a pouco, pô, eles pediram desculpa, você veio falar comigo, não, tá, você quer ouvir, tá. Isso. Você errou por causa disso, entendeu? Eu te entendo o seu erro, foi completamente compreensível você falando dessa forma, mas ele não sabe, entendeu? Então, aí pegou o telefone, falou, não, tem que pedir desculpa, eu não sou assim. Aí o cara, aí o que eu te falo, você dá outra face, né? Poder do amor, né? O cliente falou assim, eu peço desculpa, doutor, porque eu não deveria ter agido assim, assado, ou seja, apaziguou. E a nossa função como advogado também é ser mediador. A mediação é fundamental em qualquer processo. Essa é a nossa função principal. Eu sempre digo quando o cliente chega para mim, né, eu vou dar um exemplo, divórcio. Pô, é o que você realmente quer? Aí começa a conversar, pá, porque eu não estou ali para ganhar dinheiro. O dinheiro, para mim, é secundário. É uma consequência do É uma trabalho. consequência do meu trabalho. O primário, para mim, é eu resolver o problema do meu cliente. E às vezes o problema do meu cliente, vamos usar exemplo com um divórcio, não é um divórcio. Ele vê outra situação para restabelecer o casamento dele, entendeu? Ou para pagar aquela dívida que ele tem com a empresa, mas que ele não acha devido juros, etc e tal. Entendeu? É tentar primeiro resolver. E, consequentemente, vai vir um dinheiro para mim, que eu não trabalho de maneira filantrópica. Eu faço filantropia porque, né, existem pessoas que não têm condição. Mas eu vivo do direito, o direito tem que pagar minha conta. Se você fizer para todo mundo, Não tem como, mas o principal é a gente tentar resolver o problema do cliente. Eu não posso ver o cliente como um número. E não um discurso poético aqui. Quem me conhece sabe, né? Quem me conhece não é um discurso de poesia. Tá? Isso eu primeiro para resolver e, consequentemente, resolvendo o problema do meu cliente, o dinheiro vai vir. É natural. Natural. E vai vir o cara me indicando para outro. E isso e aquilo. Que às vezes o cliente me pagou R$200, R$300, só aquela forma simbólica, é o cara que me indicou o cliente que eu ganhei 20 mil. Às vezes ele traz muito mais do que o valor Um dos dele. processos que eu tive mais sucesso, e já está para finalizar, né? Não, só para a gente finalizar. Eu tive mais sucesso foi um cliente que me rendeu 400 reais. Não, você entender. Essa pessoa me rendeu 400 reais na açãozinha de consumidor. Negócio Simples, merrequinho, mas eu fiz, pessoa bem pobre. Dei uma carona para ela, essa pessoa, entendeu? O namorado dessa pessoa estava no portão esperando. Começamos a conversar, entendeu? Esse cara trabalhava numa baita empresa. Eu estou com esse lado de falar, processo mais 7 anos. Eu ganhei o processo desse cara em Brasília. E esse cara me indicou para um outro cliente. Esse outro cliente foi o processo que eu mais ganhei dinheiro. Porra, olha como é que as coisas funcionam. Viu? Eu poderia ter dito, não, bom, vou fazer esse processo para ganhar um Vai dar uma dor de cabeça. 200, não, 200 reais. Vamos lá, meu tempo para fazer, minha audiência para eu ir. No ruim, 150 eu já gastei. Combustível, almoço. Mas olha como é que eu te falo. Você não pode julgar ninguém. Ninguém. O cara, a pessoa, a ação mais boba que eu tive, uma carona me rendeu Uma cliente. Exatamente. Por isso que eu nunca faço acepção de ninguém. Quer dizer, eu nunca fiz da minha natureza, mas assim, às vezes o cara que. Entendeu? O cara que tá ali, pô, não vou pegar não. Entendeu? Pega, cara. Não quer fazer, pede pro outro colega fazer, mas dá assistência. Porque você não sabe, eu já. Estamos falando de religião, né? O universo se ajuda quem tem boa vontade. Tá? Quem tem boa vontade, geralmente com certeza. Eu sou sem querer entrar em religião, mas eu do lado, meu fé, como dizem, enfim. Tem mês que eu não entro. Essa situação, só para você ter um exemplo, essa situação que eu fiz pro menino aí, pro empresário do roubo, o cara falou, doutor, eu quero ajudar,
tá? A gente já, pô, sabe que eu tenho um gasto, etc e tal. O que você pode fazer por mim? Pô, vídeo realmente não parcela muito, irmão. Paga do jeito que você quiser. Se você quiser me dar R$100 por mês, 500 por mês, vai pagando. Pô, cara, no dia que eu fiz esse cara, no outro dia me ligou um cliente. Esse outro cliente me rendeu X. Olha como é que as coisas conspiram. Desse outro cliente de X, eu fui lá, rendeu outro. E assim vai, cara. É isso aí. Entendeu? Assim, coisas que, entendeu? Eu não fiz, pô, vou fazer para Deus me abençoar, não. Né? Porque Deus abençoa se quiser. Exatamente, mas Deus vem lá e abençoa, cara. Eu sou muito grato a Deus. Não tem Tudo que você emana ali de energia, retorna para você. Isso é fato. Até porque, assim, como está condicionando a tua mente, você passa a ver o mundo daquela forma. Então você passa a ver. Exatamente. Exatamente. E até levanta, até você acorda se sentindo melhor, levanta para fazer suas coisas. Sim. É o que eu digo, se eu deita e dorme em paz, então já é um sinal. E quantas pessoas deitam e não dormem em paz? Tem dinheiro, é rico, ganha, mas não dorme em paz. Eu faço. Tem uns amigos meus que a gente brinca, pô, doutor, vai ficar de costas pra rua? A gente brinca assim, claro, pô. Eu não devo nada. Mas aí, e esses alguns amigos que são do mundo negro, né? Né? Passear, doutor, até desculpa, não, tu é pica mesmo, mas você tá tranquilo, tá sem me ajudar, meu irmão, não faça nada de errado, se acontecer, pode cuidar. Só se alguém confundir. Exatamente. Eu também penso dessa forma. Pelo qual Porque cara, eu sou muito transparente, procuro ajudar, não faço toda hora que como ajudar, mas não faço. É igual o Entendeu? que dorme com a arma lá no travesseiro. Exatamente. Eu uso meu pai como exemplo, porque eu nunca fui disso. Entendeu? Nunca fui nada. nunca precisou fazer isso. Tem gente que nem sabe, né? Entendeu? Ele tem, lógico, um carro, pá, mas nunca fica. Entendeu? Não tem essa, entendeu? De boa. E procura ajudar, entendeu? A vida troca. A nossa vida troca. Entendeu? Você faz o bem, vai colher o bem. Entendeu? Porque, como te falei, você tá aqui, mas você pode cair, irmão. É igual uma doença. A doença ela vem rico, pô, negro ou branco, todo mundo vai pro mesmo lugar, irmão. Entendeu? E é isso aí. Porque se amanhã, papai do céu fala assim, ó, fazer você passar um perrenguezinho, mas eu tenho certeza que ele vai botar pessoas para me ajudar. Que a minha parte eu fiz. E fiz sem esperar nada em troca. Exatamente. Entendeu? De maneira orgânica. Exatamente. Eu sei que ele vai me abençoar. Entendeu? Não vai me faltar um alimento, não vai faltar alguém para me levar no hospital, entendeu? Alguém falou assim, pô, cara, tá desempregado, pô, tu quer limpar isso aqui? Pô, bota aí o canto para limpar isso aí. Não tem mérito nenhum, velho. Não tem mérito nenhum. Entendeu? Trabalhei de maneira digna. Entendeu? Pode acontecer, pô. Todos estamos sujeitos. Todos estamos sujeitos. E na minha profissão eu já vi de tudo. Perfeito. Doutor, foi um prazer imenso recebê-lo. Estamos todos gratos aqui por essa aula. E, assim, mais uma vez, a gente sempre sai, pelo menos eu tenho isso, a gente sempre sai com a sensação de que esse foi o melhor episódio. Não em demérito aos outros, sim. mas da maneira tão natural como a gente conversa, o papo como ele é bom, desafiador, a gente sempre sai com essa sensação, isso é gostoso. Não, para mim foi um prazer estar aqui. De coração, gostei muito de vocês. Foi bem leve, bem tranquilo. Falamos sobre direito, sobre vida. Acho que direito não, né? Porque eu não sei muito direito. Eu cometi algumas gafas depois edita. Entendeu? Exatamente. Dá até pesquisar. Bota pra divulgar, pra pesquisar se eu falei besteira, entendeu? Não, brincadeira da parte, foi um prazer imenso recebê-lo. Muito obrigado. Eu que agradeço, irmão. Faço questão de chamá-lo novamente no futuro. Vai ser um prazer. Tendo algum caso específico atrás aqui, vamos bater um papo e... Vamos sim. Muito obrigado. Obrigado. Então, gostaria de agradecer a todos aí pela presença, estiveram aqui conosco. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, interajam com a gente. Qualquer tipo de crítica construtiva sempre será bem-vinda. Se for ofensiva, vai ser ignorada. Vocês sabem disso que eu sempre falo. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus, excelente noite e até mais. Valeu!